E o anime começa em meio a uma batalha grandiosa, quando um general diz que haverá uma recompensa para quem trouxer a cabeça do general inimigo. Quando os soldados finalmente conseguem invadir a fortaleza, eles dão de cara com Bazuzu. Bazuzu é um gigante que, segundo as lendas, matou mais de 1000 homens e imobilizou um urso. O general diz então que quem matar Bazuzu ficará muito famoso, mas a verdade é que ninguém tem coragem de enfrentar Bazuzu. O Bazuzu então começa a zoar os soldados inimigos, dizendo que o saco deles encolheu e ficou do tamanho de uma noz. Até que chega Guts. Guts então pede 10 moedas de prata para derrubar Bazuzu, mas o general lhe oferece apenas 7 moedas de prata. Mesmo assim ele aceita. Então Guts não perde tempo e vai pra cima de Bazuzu doidão, cheiradaço. E quando a espada de Guts se choca com o machado de Bazuzu, o machado de Bazuzu racha. E quando um vai golpear o outro, o machado de Bazuzu pega na cabeça de Guts, mas o machado acaba se partindo. E a espada de Guts corta a barriga de Bazuzu. Bazuzu então pede clemência a Guts, mas Guts corta a cabeça de Bazuzu no meio. Enquanto os homens partem para cima do inimigo agora com a moral baixa, Griffith observa Guts de longe. Depois que a batalha termina, o rei vencedor oferece a Guts um título de cavaleiro, mas ele se conforma só com seu pagamento e vai embora. Enquanto Guts está indo embora com seu pagamento, ele é cercado por alguns membros do bando do Falcão. Mas eles não são páreos para Guts, e eles rapidamente se arrependem de tê-lo cercado, até que Griffith manda Casca ir lutar com ele. Casca tenta detê-lo, mas também se dá mal, porque Guts é insanamente forte. Ele desarma Casca e quando está prestes a matá-la, Griffith chega. Griffith pede para Guts parar, mas Guts vai para cima dele. Griffith sequer desce do cavalo para nocautear Guts. Ele fura o seu ombro direito e Guts cai no chão desacordado. Então, depois de ter um pesadelo horrível, Guts acorda numa tenda com Casca peladona do seu lado. Ele acorda assustado. Casca então coloca uma roupa e dá um soco na barriga dele, dizendo que Griffith devia ter matado ele quando teve chance, e que ela não vai perdoá-lo por ter matado seu cavalo. Quando Guts finalmente sai da tenda, ele encontra Griffith, que vem trazendo sua espada. Griffith então convida Guts para dar um passeio, e explica que eles são o bando do Falcão. Então Griffith leva ele para um lugar mais afastado, e quando ele pergunta por que Griffith não o matou, Griffith responde que não o matou porque ele o quer. Mas Guts fica achando que o Griffith joga mesmo no outro time. Griffith diz que viu a luta dele contra o Bazuzu, e que diz que ele quer Guts porque Guts luta como se quisesse experimentar se ainda está vivo. Dá pra ver que Griffith toca profundamente na alma de Guts com essa fala, mas o Guts não aceita e desafia Griffith para um duelo. E ele mesmo diz que, se ele vencer, ele vai deixar um buraco no peito de Griffith, mas se ele perder, ele vai entrar no bando do Falcão. Eles então começam a lutar, mas Guts não parece páreo para a velocidade de Griffith, e Griffith acaba pegando ele com a guarda baixa. Com a espada de Griffith no meio da cara, parece que Guts vai desistir, mas ele dá um mordidão na espada de Griffith e derruba ele no chão, e começa a dar um socadão na cara dele, mas Griffith consegue sair. E quando Guts finalmente vai dar o golpe final, Griffith dá um golpe imobilizador em Guts, no estilo jiu-jitsu, e joga ele no chão. Griffith então pergunta se Guts vai desistir, ou prefere ficar com o ombro deslocado. É claro que Guts, que é um cara muito orgulhoso, não desiste e Griffith acaba deslocando o ombro dele. Guts então é admitido no bando do Falcão, e quando eles estão em particular, Griffith revela a ele um segredo. Que o seu sonho é ter um país, e que ele vai decidir onde Guts morrerá. Na cena seguinte, o bando mercenário do Falcão está em ordem de batalha contra o reino dos Tudors. Guts enfrenta sozinho um monte de cavaleiros, e sai cortando as cabeças deles sem dó nem piedade. Porém, quando os Tudors começam a enfrentar o bando do Falcão, eles veem que não vão aguentar, e acabam recuando. Depois da batalha, já no acampamento, Casca repreende Guts por seu comportamento individualista. Ela diz que Guts coloca a equipe em perigo. Quando Griffith chega e ameniza a situação, ele mais uma vez repete que Guts pertence a ele. É nítido que existe um sentimento entre os dois. Guts tem grande admiração por Griffith,
e o bando do Falcão continua acumulando vitórias incríveis, até que o rei que os contratou resolve dar um título de cavaleiro a Griffith, e Griffith aceita. Em mais uma batalha, o bando do Falcão tenta tomar uma fortaleza, mas nenhum dos homens que entrou nela saiu vivo. Os soldados também relataram que escutaram gritos sucessivos lá dentro, mas Guts persiste que vai entrar sozinho. Quando Guts entra na fortaleza, há vários homens mortos. Guts então vai entrando quando ele vê uma figura assustadora com uma espada enterrada em um homem já morto. O monstro então joga o cadáver do homem morto em Guts, que cai no chão. Os soldados do lado de fora então têm a informação de que quem está dentro do castelo é Zod, um demônio lendário que matou tantas pessoas que dava para encher um país inteiro com a quantidade de pessoas que ele matou. Zod e Guts começam a lutar, e Zod fica impressionado com a força desse humano, até que Guts quebra a espada de Zod e enterra a sua espada no ombro de Zod. Zod então fica enfurecido e se transforma num monstro ainda maior. Com Zod nessa forma, Guts não tem nenhuma chance, e logo Guts é encurralado por Zod. Mas quando Zod está prestes a matá-lo, o bando do Falcão chega para dar suporte. Griffith então entra para resgatar Guts. Ele traça um plano com Guts para um sair pela esquerda e o outro pela direita, e ambos machucam os braços de Zod. Zod então fica ainda mais enfurecido e bate em Guts, e depois também bate em Griffith, jogando ele longe. E quando Zod está prestes a matar Griffith, ele vê no pescoço de Griffith o Behelit, ou também conhecido como o Ovo do Rei. O Behelit da cor vermelha é intimamente ligado com a mão de Deus. Zod parece compreender a situação e avisa Guts que, quando a profecia de Griffith se realizar, a morte virá buscar Guts. Dizendo isso, ele explode o teto e sai voando. Mais tarde, Guts e Griffith se encontram na varanda do castelo do rei, quando Guts pergunta o que é aquilo no pescoço de Griffith. Griffith então responde que aquele é o Behelit, e que ele ganhou isso de uma velha cigana há muito tempo atrás, e que os que possuem o Behelit estão destinados a ter o mundo a seu alcance. Enquanto Guts e Griffith conversam, o rei chega. O rei começa a dizer a Guts e Griffith que está impressionado pelos resultados do bando do Falcão, e que na elite existe um grande preconceito contra aqueles de fraca nascença, porém realeza não vence guerras, e o rei está disposto a arriscar muito mais para manter o bando do Falcão com ele. Enquanto o rei ainda falava, Griffith vê uma garota bonita e pergunta quem é ela. O rei então responde que é Charlotte, sua filha, que ela não gosta de soldados e que raramente sai do castelo. E quando a moça está passando perto de Griffith, ela acaba tropeçando no próprio vestido, e Griffith a agarra para que ela não caia no chão. Porém, o general do rei não gosta disso e dá um tapa na cara de Griffith. Griffith não revida, apenas pede desculpa por sua transgressão de tocar na filha do rei. O bando do Falcão então é convidado para escoltar a caçada do rei, um evento que acontece todo verão. Mas Guts parece não se importar muito com isso e não está nem aí pra porcaria da caçada do rei. Ele só pensa em lutar. Griffith, é lógico, aproveita a oportunidade para se aproximar da princesa. Griffith então pergunta à princesa se ela não gosta da caçada. A princesa então começa com um papinho de que ela não entende a alegria dos homens em derramar sangue. Griffith então pega uma folha e começa a fazer um ruído com a folha em sua boca. A princesa parece ficar extremamente interessada nisso e tenta fazer, mas da primeira vez ela não consegue. Então Griffith ensina do modo correto e os dois começam a assobiar com uma folha. A verdade mesmo é que o Griffith está loucão para traçar a filha do rei. Enquanto isso, o irmão do rei parece estar armando alguma coisa contra Griffith. Eles ainda falavam quando um javali apareceu do meio do mato e acabou espantando o cavalo da princesa. O cavalo sai em disparada mata adentro e Griffith também sai correndo atrás dela. Ele salta de seu cavalo e pula no cavalo da princesa para acalmá-lo. A princesa abraça o seu herói. A verdade é que a princesa também tá doidona para tomar uma chamuscada do Griffith. Ele ainda estava jogando um chaveco na princesa quando toma uma flechada no coração. Nesse momento, Guts chega com o bando do Falcão. Eles procuram de onde veio a flecha, mas não encontram.
Eles perguntam se Griffith está ferido, mas ele logo se levanta e diz que não aconteceu nada, porque o Behelit lhe protegeu. A flecha estava envenenada. Griffith então consegue ver que foi o irmão do rei que tentou assassiná-lo. Depois disso, o Conde Julius, o irmão do rei, treina seu filho na batalha. Então, Griffith pede a Guts que vá ao castelo do Conde Julius para assassiná-lo. Guts então entra no castelo durante a madrugada. Guts então mata os soldados que protegem o castelo e entra dentro do castelo do General Julius e também o mata com um corte no tórax. Ele acaba reconhecendo Guts e Guts parece ficar muito abalado com isso. Depois que Guts mata o General Julius, alguém abre a porta. Guts se esconde e ataca, sem perceber que na verdade era o filho pequeno do General Julius que estava entrando. Ele era apenas uma criancinha. Guts tem um arrependimento imediato do que fez. Num relance ele parece querer salvar o garoto, mas o ferimento é grave demais e o menino agoniza alguns segundos até morrer. Nesse momento chegam alguns soldados do castelo e veem Guts que tinha acabado de assassinar o menino. Guts é obrigado então a fugir. Quando Guts volta ao acampamento, Casca percebe que Guts tem um ferimento de flecha no braço, mas ele não fica para conversar com ela e sai bastante cabisbaixo. Enquanto isso, Griffith foi convidado para uma festa no palácio com a mais alta nobreza do rei. Guts vai atrás de Griffith e encontra ele no chafariz do palácio, conversando com a princesa. Ele resolve não se aproximar por enquanto, mas fica escutando a conversa entre Griffith e a princesa. Griffith então começa a fazer um belo discurso sobre sonhos. Todos os homens têm pelo menos um sonho na vida. Eles se imaginam sendo mártires aos deuses que seus sonhos se tornam. Outros vivem sem poder, nascidos no mundo. Eu mesmo não pude suportar tal vida. É sem dúvida um belo discurso, mas ele vai estragar o discurso já já. A princesa então diz que os amigos de Griffith devem segui-lo por causa do seu carisma. Mas Griffith diz que não tem amigos e que eles são apenas seus companheiros de batalha. E ele ainda acrescenta que amigos não se apegam aos sonhos uns dos outros e que amigos, portanto, devem estar no mesmo patamar. Guts fica extremamente incomodado com essa fala, pois ele mesmo se considera um amigo de Griffith, mas percebe nesse momento que ele não é mais do que uma peça no jogo de Griffith. Quando a princesa pergunta a Griffith qual é seu sonho, chega uma nobre gritando, dizendo que o Conde Julius acaba de ser assassinado. Griffith parece ficar extremamente feliz com a notícia. Guts, então de cara fechada, desiste de falar com Griffith e retorna ao acampamento. Quando Casca olha para as roupas de Guts, ela percebe que ele está inteiro sujo de sangue e que talvez tenha sido ele que tenha assassinado o Conde Julius e seu filho. E termina assim a primeira parte da Era de Ouro. E a segunda parte de Berserk, a Era de Ouro, começa com Guts e o Bando do Falcão em mais uma batalha. Enquanto Guts mata os inimigos, ele se lembra da frase que Griffith disse: uma vida que visa apenas viver mais um dia é uma vida que não vale a pena ser vivida. Casca também está na batalha, mas ela parece estar se sentindo mal quando ela é cercada por um cavaleiro. Ele começa a dizer várias coisas para tentar irritar Casca, coisas sobre ela ser mulher e estar no Bando do Falcão apenas para esquentar a cama de Griffith. Casca fica furiosa com ele, mas o cavaleiro em questão é mais forte do que parecia e acaba por prensar Casca contra um abismo. Quando ele está prestes a matá-la, Guts chega. O cavaleiro tenta lançar um ataque contra Guts, mas acaba sendo ferido na cabeça. Ele cai no chão enquanto Guts vai falar com Casca. Ele nem começa a falar direito e Casca desmaia. Guts tenta segurá-la. O cavaleiro Tudor, que está no chão, então joga uma flecha que atinge a barriga de Guts. Guts e Casca acabam caindo do abismo. Quando os dois finalmente conseguem sair do rio, começa uma tempestade. Guts então percebe que Casca está com muita febre. Guts então leva Casca para uma caverna para eles se protegerem da chuva. Ele então tira as roupas molhadas dela para que ela não fique ainda mais doente. Enquanto Casca dorme, ela tem um pesadelo e se lembra de quando conheceu Griffith. Casca estava num campo quando um homem começa a correr atrás dela, com o objetivo de violá-la. Casca se recusa a ter qualquer coisa com ele, então o homem espanca ela. Quando ele está prestes a finalizar o ato, Griffith chega e joga uma espada para Casca e diz: se você realmente quer proteger alguma coisa,
lute. Então Casca mata o homem. Quando Casca acorda, Guts percebe que ela está menstruada. Porém ela, quando vê que está nua, pensa que Guts de alguma forma abusou dela e começa a bater nele. Porém ela está muito fraca e acaba desmaiando de novo. Casca, agora já mais calma, conversa com Guts e pergunta se Guts se lembra do que Griffith disse a ele. Casca então diz que é sobre Griffith querer Guts, que ele nunca disse nada disso a ninguém e que Guts foi o primeiro a despertar esse tipo de sentimento em Griffith. Guts então muda de assunto e diz que é melhor eles voltarem logo para o bando. Enquanto eles voltavam pela floresta, eles são cercados pelo exército dos Tudors. Casca e Guts então são obrigados a lutar. Enquanto Guts massacra os inimigos, ele pede a Casca que volte para Griffith. Casca se recusa num primeiro momento, mas depois vê que a situação é crítica. Ela sai então correndo para a floresta em direção ao bando do Falcão, dizendo que vai voltar com reforços. Enquanto Guts luta sozinho contra um batalhão inteiro, Casca corre pela floresta. Quando ela percebe que alguns homens conseguiram furar o bloqueio de Guts e estão correndo atrás dela, eles derrubam Casca e tentam abusar dela, mas ela consegue se defender com um pedaço de pau. Quando eles estão prestes a matar Casca, o bando do Falcão chega e matam os homens que perseguiam Casca. Casca então diz que Guts está lutando sozinho contra um batalhão inteiro e que ele vai precisar da ajuda do bando do Falcão. Enquanto Guts luta já bastante ferido, ele começa a entrar em um dilema filosófico. Ele não entende por que luta e se lembra novamente da frase de Griffith: uma vida que busca apenas avançar mais um dia não vale a pena ser vivida. Guts considera essa frase, mas ele rapidamente vê que não tem muito tempo para pensar e que agora é melhor lutar com todas as forças. Guts começa a lutar tão impiedosamente que os inimigos do exército Tudor começam a correr. Pouco depois, o bando do Falcão chega e o que eles encontram é um cenário de um massacre. Todos os homens do exército Tudor estão mortos, enquanto Guts descansa encostado em uma árvore. Os soldados do Falcão então começam a glorificar Guts, dizendo: Capitão Guts matou mais de 100 homens. Enquanto isso, uma batalha enorme acontece. Os soldados do rei tentam invadir as muralhas de Doldrey, mas elas parecem impenetráveis. Eles ainda tentavam invadir a muralha quando os portões dela se abrem para os cavaleiros rinocerontes púrpuras, os cavaleiros de Boscombe. Todo o exército do rei é brutalmente esmagado pelos cavaleiros púrpuras. Depois da batalha, o rei discute com seus generais as perdas da guerra. Eles dizem que o reino Tudor está prestes a entrar em uma guerra de sucessão pelo trono, mas alguns de seus generais insistem que a fortaleza de Doldrey, sob o comando de Boscombe, é absolutamente impenetrável. O rei então persiste em um ataque de grande escala, pois as fortalezas de Doldrey são a porta de entrada do reino Tudor. Nesse momento, um dos generais pergunta se o líder do bando do Falcão não teria uma ideia melhor. Griffith apenas responde: se o rei me ordenar, não será necessário todo o exército, apenas o bando do Falcão pode dar conta das muralhas de Doldrey. Os generais do rei entram em grande confusão, pois eles dizem que serão 5.000 homens contra 30.000 Tudors. O rei então pergunta a Griffith se ele tem certeza do que está dizendo, e Griffith responde que sim. Então o rei ordena que Griffith tome as muralhas de Doldrey. Então o rei de Doldrey manda que o general Boscombe poupe a vida de Griffith. O rei quer que Boscombe traga Griffith vivo para ele. O bando do Falcão então se prepara para a batalha contra Doldrey, mas o rei de Doldrey está mais preocupado em dar uns beijos em Griffith do que de vencer a batalha. Griffith ataca primeiro e o bando do Falcão passa com facilidade pela linha de frente dos rinocerontes de Doldrey. Então, o general Boscombe ordena que os arqueiros comecem a atirar para diminuir os números do bando do Falcão. O governador Guénon então desce para a linha de frente, desesperado, porque Boscombe está atirando flechas. Isso pode matar Griffith. O governador Guénon então esvazia todas as forças do castelo e ordena a eles que peguem Griffith vivo e que não deixem que nada aconteça a ele. O governador Guénon parece completamente cego para ter Griffith em suas mãos. Ele com certeza tem um forte desejo por Griffith. A batalha entre os cavaleiros de Doldrey e o bando do Falcão é insana. O número de mortos impressiona, mas os cavaleiros de Doldrey parecem prevalecer, jogando muitos dos falcões para o rio, até que Griffith começa então a lutar contra o general Boscombe. Só que como o governante Guénon tinha esvaziado o castelo de seus soldados, Griffith, prevendo isso,
dividiu seu exército em dois. Agora, apenas 2.000 homens dos Falcões estão na linha de frente, e o restante começa a invadir o castelo, e eles estão utilizando o Lord Aaron como refém. Os homens do Falcão rapidamente dominam o castelo, mas Lord Aaron pega um deles como refém e diz a Casca que quer ter uma última batalha contra ela. Enquanto Casca luta com Lord Aaron, Guts luta contra Boscone. Lord Aaron tenta encurralar Casca contra a parede, mas Casca é mais rápida, tira uma lâmina de sua cintura e mata Lord Aaron com uma adaga enfiada na boca dele. Enquanto Guts luta contra Boscone, alguns soldados do bando do Falcão tentam ajudar Guts, mas eles fazem isso só para serem cortados ao meio pelo machado de Boscone. Boscone então vai para cima de Guts para cortar ele com o seu machado, porém Guts desvia e no meio da fumaça levantada por Boscone, Guts corta a cabeça de Boscone e também a cabeça de seu cavalo. Depois que Boscone morre, o exército parece ficar fortemente abalado, mas o governante Genon diz que o exército Tudor ainda tem a vantagem. Quando os homens do campo de batalha olham, todas as bandeiras das muralhas hasteadas agora são do bando do Falcão. A batalha está acabada para as muralhas de Doldrey. O bando do Falcão venceu mais uma. Vendo que a batalha foi perdida, os soldados Tudors começam a recuar, deixando o governante Genon sozinho. Griffith então chega perto do General Genon e parece que eles se conhecem há muito tempo. General Genon diz que Griffith está bonito como sempre e que a sua beleza nunca diminui. Ele sempre pensa em Griffith e nunca consegue esquecer a noite que eles passaram juntos. Ele pergunta a Griffith se Griffith o odeia. Griffith apenas responde que não tem nenhum sentimento por ele, mas que ele era apenas um obstáculo em seu caminho, até que ele formasse o bando do Falcão. Ele fica furioso com a resposta de Griffith, porém Griffith saca sua espada e enterra no olho do governante Genon. Na sua viagem de volta, Griffith e o bando do Falcão são recebidos como heróis no reino. Os mercenários do bando do Falcão mal são capazes de acreditar em tamanha festa. O bando do Falcão é então convidado para uma festa de gala no palácio, mas nem todos eles se sentem confortáveis nessa situação, principalmente Guts. O rei então resolve fazer um discurso e diz que ele vai estender o título de cavaleiro a todos os membros do bando do Falcão, sem exceção. Os guerreiros mercenários do bando do Falcão agora pertencem à nobreza. Todos ficam muito felizes e se divertem muito aquela noite. Guts, desiludido com o bando do Falcão, resolve um dia ir embora. Durante a noite ele prepara suas coisas e atravessa a cidade em meio à neve, mas os principais do bando do Falcão estão esperando ele na saída do reino, perto de um bosque. Casca tenta convencê-lo a ficar, mas ele está decidido. Mas se existe alguém que não gostou nada da decisão de Guts, é Griffith, que o desafia para um duelo final, dizendo que Guts é sua propriedade. Griffith só vai deixar Guts sair se ele vencer o duelo. Enquanto os dois estão prestes a duelar, Casca parece estar num dilema, pois ela nutre sentimentos tanto por Griffith quanto por Guts. O duelo é, na verdade, bastante rápido. Griffith e Guts chocam suas espadas, e quando a espada de Griffith toca a espada de Guts, ela imediatamente se parte, deixando Griffith completamente indefeso perante Guts. Guts finalmente está livre. É nítido que Griffith fica fortemente abalado por ter perdido Guts. Griffith se mostra um sujeito emocionalmente instável e resolve visitar o castelo do rei para se encontrar com sua filha Charlotte. Ele entra no quarto de Charlotte pela janela durante a noite e é recebido por ela. E ele está prestes a cometer o maior dos seus erros. Ele, num ato impulsivo, acaba por desvirginar Charlotte, e enquanto ele faz o ato, não consegue tirar Guts da cabeça. Já pela manhã, quando Griffith está saindo do palácio, ele é cercado por muitos soldados. E eles dizem que Griffith, apesar de ser um nobre, não tem permissão para entrar no castelo do rei àquela hora. E eles levam Griffith sob custódia para investigarem o que ele estava fazendo ali. Enquanto isso, o bando do Falcão é chamado pela manhã para fazer um exercício de guerra, que supostamente vai ser liderado por Griffith. O bando do Falcão se encontra em um lugar baixo e descampado. Um dos membros, então, percebe que é uma armadilha. O grupo, então, é alvejado com flechas
pelo exército do rei. E isso acontece ao mesmo tempo que Griffith é torturado pelo próprio rei. Durante a tortura, Griffith começa a insinuar que na idade em que Charlotte se encontra, ela já deveria ser prometida a algum marido. Porém, ela permanece sem nenhum pretendente. Ele insinua então que o rei teria desejos libidinosos em relação à sua filha. Isso deixa o rei ainda mais furioso, que ordena que o carrasco não mate Griffith, mas faça ele passar por todas as piores torturas possíveis e imagináveis. Enquanto o carrasco se prepara para torturar Griffith, ele acha o berrelite em seu pescoço. Porém, quando ele pega, o berrelite abre os olhos e assusta o carrasco, que o deixa cair no esgoto. E assim termina a segunda parte da Era de Ouro de Berserk. E a terceira parte da Era de Ouro começa com Griffith tendo um sonho. Quando os sinos da igreja tocam, ele se sente fortemente atraído por ela. Quando ele olha para o outro lado, ele vê a silhueta de Guts, mas Guts desaparece. Então, Griffith, numa nova ilusão, vê um buraco se abrir na parede do seu cativeiro. Desse buraco sai um demônio bizarro que chama ele de mestre do mundo e dá um beijo em sua mão. Então Griffith olha para dentro do buraco e lá uma voz diz que Griffith está prestes a se encontrar com eles em outro mundo e que Griffith tem o sangue deles, que há muito tempo esperado. Na cena seguinte, 2 lenhadores tentam cortar uma árvore quando eles veem uma figura gigante e assombrosa. O boato sobre a figura se espalha e os clérigos começam a dizer que se trata de um sinal de alguma coisa muito grande que está por vir. O bando do Falcão então descansa em um acampamento, depois que eles foram expulsos do reino. Casca agora é quem comanda o bando do Falcão. Então um soldado entra na tenda de Casca e diz a ela que a localização de Griffith foi finalmente descoberta. Ela fica muito feliz, mas não tem muito tempo para comemorar, já que um outro grupo de soldados começa a atacar o acampamento do bando do Falcão. Dentre eles tem um especialista em lâminas que se move muito rápido, e ele acaba encurralando Casca, e quando ele está prestes a matá-la, Guts aparece. O guerreiro tenta confrontar Guts, mas a força avassaladora de Guts o assusta, e os soldados acabam desaparecendo na floresta, recuando. Guts então fica sabendo do destino de Griffith e fica chocado com a situação. Porém, o bando do Falcão continua suas buscas pelo seu líder, enquanto Casca leva Guts para um local ermo perto de uma cachoeira. Lá, ela ataca Guts com muita ferocidade, dizendo que o fato de Griffith ter sido pego é porque ele ficou deprimido com a partida de Guts. Ela, então desolada por não conseguir nada de Guts e se sentir inútil por não conseguir encontrar Griffith, Casca, então, toma a atitude de se jogar do alto da cachoeira para morrer, mas Guts a impede e consegue puxá-la de volta. Casca, após ter sido salva, se aproxima de Guts. Ela diz que ele é um idiota, porém de maneira carinhosa. Guts fica comovido com a situação e não consegue esconder que ele é fortemente atraído por Casca, e os dois acabam se beijando, e eles acabam fazendo tudo ali debaixo de uma árvore. Enquanto Guts e Casca estão dormindo nus debaixo da árvore, Guts sente uma sensação estranha na floresta e se levanta para ver o que é, quando ele fica diante de um cavaleiro, que o cavaleiro lhe diz soa mais como uma profecia. Ele diz que será impossível para a humanidade se redimir depois que começar a tempestade da morte, e que os amigos de Guts estão condenados, e que a única espada que realmente serve a Guts é a sua vontade de sobreviver. Dizendo isso, o cavaleiro simplesmente desaparece. Alguns membros do bando do Falcão então entram no castelo do rei através de uma tumba para resgatar Griffith. Porém, quando eles chegam na cela de Griffith, mal podem acreditar que aquele era o mesmo Griffith de antes. Ele foi transformado num trapo humano, sua língua foi cortada e seus tendões arrancados. Ele mal consegue falar, os seus olhos se abrem e ele vê Guts, mas não consegue expressar muitas emoções. Ele está muito fraco para fazer qualquer tipo de coisa e necessita ser carregado. Quando todos estão dentro da cela, o carrasco então tranca os membros do bando do Falcão junto com Griffith na cela. Mas aquela porta não é páreo para a força avassaladora de Guts.
Com um golpe de espada, ele arrebenta a porta e atravessa o carrasco. E antes de matá-lo, ele arranca a sua língua e joga o carrasco no abismo, que implora para não morrer. Quando eles estão saindo da cela com Griffith, alguns soldados aparecem e Guts, num acesso de fúria, sai triturando todos os soldados que vê pela frente. O rei então recebe a notícia de que Griffith foi resgatado. Então ele pede para que suas forças façam o máximo para que não consigam tirar Griffith com vida dali. Apesar de todas as dificuldades, o bando do Falcão consegue deixar o castelo, mas são perseguidos por um grupo de soldados de Midland. Guts e Pip acabam ficando para trás para dar cobertura para Griffith escapar, quando Corcus aparece com o restante do bando do Falcão e atacam o exército de Midland. E o bando do Falcão finalmente consegue escapar com Griffith. O líder do bando do Falcão está de volta, mas não da maneira que eles queriam. Segundo o judô, Griffith teve seus tendões cortados e também sua língua. Ele nunca mais poderá andar ou falar ou fazer qualquer movimento brusco. Ele está condenado à invalidez. O exército do Falcão fica extremamente desolado com a situação, pois eles viram o seu líder nos seus maiores dias, conquistando e subjugando todos os reinos pela sua frente, e agora ele não passa de um trapo humano. Os principais soldados do Falcão então começam a pedir para Guts se tornar o líder do bando, mas ele parece querer recusar a ideia. Enquanto Casca troca as bandagens de Griffith, ela começa a chorar ao ver sua situação. Griffith então pula em cima dela e parece insinuar algum ato libidinoso. Porém, o que ela sente em relação a ele não é repulsa, ela o afasta com certa facilidade, já que Griffith agora pesa menos que uma criança. Ela deixa Griffith abraçá-la. Ela sente, na verdade, uma imensa pena de Griffith. Guts, ao ver Casca desolada com a situação de Griffith, resolve ficar um pouco mais de tempo no bando do Falcão. A permanência de Guts deixa Griffith extremamente animado. Griffith então começa a ter uma visão de quando ele era criança. Escuta a sua própria voz infantil lhe dizer: "O sol ainda não se pôs, você ainda não brincou o suficiente." Enquanto ele vê, de longe, um castelo iluminado. Então a charrete em que Griffith estava sai em disparada. Guts vai atrás dela com seu cavalo. Griffith tomou as rédeas da charrete com a sua boca, já que suas mãos não funcionam mais. Ele, perdido em seus próprios pensamentos, começa a conjecturar que já descansou demais e está na hora de acordar. Ele ainda pensava quando a charrete bate numa pedra e joga Griffith para dentro de um rio. Quando Griffith cai dentro do rio, ele vê o estado deplorável em que ele se encontra e encontra um tronco de árvore pontiagudo dentro do rio e tenta acabar com sua vida, mas ele está tão fraco que nem mesmo isso ele consegue fazer. Ele começa a rir e a chorar ao mesmo tempo ao contemplar a sua completa ruína. Um eclipse está começando quando Griffith misteriosamente acha o Berrelite. Ele mal pode acreditar no que vê. O Berrelite há muito tempo perdido pelo carrasco que havia caído no esgoto, agora retornou ao seu dono original. De forma alguma, isso pode ser coincidência. O bando do Falcão então caminha em direção a Griffith, mas Guts acaba chegando primeiro quando o eclipse já está quase completo. Quando o eclipse finalmente se completa, todo o cenário muda para um ambiente totalmente cadavérico e demoníaco. O Berrelite então é finalmente ativado. Enquanto Guts carrega Griffith em seus ombros, muitos demônios ao redor começam a dizer que a grande hora chegou. Uma vez a cada 216 anos esse dia acontece. E eles dizem mais: finalmente os gigantes vão despertar. Finalmente eles virão à tona. Ele nem acaba de falar, os 4 anjos guardiões começam a despertar. O primeiro a despertar é o que tem aspecto feminino, peitudo e extremamente gostosa. O segundo é um gordinho, de óculos, com uma aparência extremamente maligna. O terceiro tem o aspecto de um bebê deformado. E o quarto é uma figura gótica, sorridente, com um cérebro imenso. A entidade com um cérebro enorme, que parece ser o líder do grupo, começa a dizer que muitos humanos se reuniram hoje para um grande sacrifício e que Griffith foi escolhido para ser membro da mão de Deus na Terra. O Falcão foi escolhido como o grande Messias das Trevas.
Porém, Guts confronta os membros da Mão de Deus dizendo que Griffith é seu amigo e não foi escolhido para nada. A figura feminina peituda então diz: a amizade de Guts por Griffith é muito forte e que ele será um sacrifício incrível. O gordinho careca também explica que Griffith é o portador do berrelite carmesim e por isso ele pode se tornar ou um anjo ou um demônio. Isso tudo depende da própria escolha dele. Então o membro da Mão de Deus, que tem a aparência de um bebê deformado, diz para que ela se erga e uma grande mão sai do chão, erguendo Guts e Griffith. Guts tenta se agarrar a Griffith para não cair, mas acaba caindo e Griffith vai sozinho até a presença dos 4 pertencentes à Mão de Deus. Griffith então tem a mesma visão de sempre, dele correndo em direção ao castelo, só que dessa vez o caminho parece estar cheio de corpos. Quando Griffith os contempla, fica bastante desesperado. Quando chega a velha cigana que lhe deu o berrelite, ele diz: foi você mesmo que os matou. Para atingir seus objetivos, você deve estar disposto a isso. O Griffith, ainda em sua inocência infantil, desconsidera tal coisa e diz que eles eram apenas seus amigos que estavam lhe seguindo. Mas ela o repreende de novo, dizendo: se você não for capaz de matar, nunca vai alcançar o castelo lá em cima. A velha, que agora descobrimos que é o gordinho da Mão de Deus, obtém sucesso em manipular Griffith. Ele rapidamente muda a sua postura. Então a entidade com um cérebro gigante diz a ele: tudo o que você precisa fazer para fazer parte da Mão de Deus é dizer as palavras: eu sacrifico. O seu poder lhe permitirá dominar os céus com suas asas negras de falcão. Guts então chega no topo da mão, mas Griffith olha para ele e relembra uma parte do passado e diz: nós fomos amigos durante muito tempo e você foi o único a me fazer esquecer dos meus sonhos. Logo em seguida ele diz: eu sacrifico. E a grande mão se fecha em torno dele, não sendo possível mais para Guts resgatá-lo. A entidade com o cérebro gigante então diz que o sacrifício deve começar e espelha uma marca em formato de fogo a todos os membros do bando do Falcão, inclusive Guts. Os demônios então tomam formas ainda mais assombrosas e começam a perseguir os membros do bando do Falcão. A entidade então explica que o que agora está entalhado em seus corpos é a marca do sacrifício. A marca fica gravada por toda a eternidade, e a morte daqueles que a carregam nada mais é do que alimento para o renovo das crias das trevas. O bando do Falcão é brutalmente dilacerado pelos demônios. Eles devoram, cortam e massacram todos os membros do bando do Falcão. Corcus permanece vivo por mais algum tempo e tenta se enganar de que ele está numa ilusão, quando ele vê uma mulher loira extremamente bonita e diz que não pode deixar uma dama sozinha. Quando ele chega perto, na verdade era uma ilusão e o demônio o devora pela cabeça. Judô, que tentava proteger Casca, é atingido por um demônio. Casca consegue escapar e corta a barriga do demônio, mas o destino de Judô já está traçado. Judô morre e deixa Casca sozinha para enfrentar os demônios. Guts é o único que parece conseguir enfrentar os demônios de igual para igual, graças à sua força enorme. Enquanto isso, Griffith está dentro da grande mão, sofrendo algum tipo de mutação. Ele tem ilusões enquanto está lá dentro e percebe que as mortes de seus companheiros estão passando por ele, mas ele não sente absolutamente nada. Enquanto Guts luta ferozmente com os demônios, ele é jogado para baixo e cai num verdadeiro rio de sangue, e o sangue pertence aos membros do bando do Falcão. Ele vê e contempla todo o massacre que foi feito pela vontade de Griffith. Ele chama os nomes dos principais membros do bando do Falcão, mas não recebe nenhuma resposta. Ele vê Pippin no alto de um morro, porém quando chega perto, Pippin já está morto e é devorado por um demônio na frente dele. Guts parece não acreditar no dia maldito que ele está tendo. Os demônios cercam Guts quando os 4 membros da Mão de Deus dizem que o ritual está consumado, e dizem também que Griffith agora tem um novo nome. O Falcão, que agora tem imensas asas negras, se chama Phantom. Griffith então sai da sua casca, agora completamente transformado. Ele voa então em direção a Guts
Porém, quando Guts está prestes a proferir o seu nome, Casca aparece levitando ao lado do Falcão. Griffith, agora chamado de Fento, começa então a violar Casca brutalmente. Guts tenta impedi-lo, mas um demônio acaba mordendo seu braço, impedindo que ele se movimente. Guts, completamente cego de raiva, vendo que não vai conseguir soltar seu braço da boca do demônio, resolve cortá-lo. Ele começa a bater sua espada brutalmente contra o seu braço, até que com um impulso ele arranca o seu próprio braço e parte furioso em direção a Griffith para matá-lo. Guts chega bem perto, mas Griffith tem um poder incompreensível agora. O próprio membro da Mão de Deus, o gordinho careca, diz que Guts mal pode encostar nele. Mas a verdade é que Guts tem uma força avassaladora e consegue chegar bem perto de Griffith antes que Griffith possa repeli-lo. Griffith o joga para longe enquanto continua a violar Casca. Alguns demônios seguram Guts até que Griffith termina o ato. Ele joga Casca no chão como um pedaço de carne e desprezível, e Guts começa a gritar de ódio, sem poder fazer nada sobre isso. Logo depois, todos olham então para o eclipse e a lua parece se rachar. A lua simplesmente explode quando o cavaleiro que havia conversado com Guts na floresta aparece. Ele corta vários demônios ao meio e Griffith tenta matá-lo, mas não consegue. Ele pega então o corpo de Guts e Casca e os leva para fora dali. Os membros da Mão de Deus minimizam o fato. Eles dizem que, porque um peixe pula fora do rio, isso não vai alterar seu curso. O quinto anjo nasceu, e este vai dar início a uma era de trevas para os homens. Guts então acorda dentro de uma caverna, sem um braço e sem um olho. O único que sobreviveu do bando do Falcão foram ele, Casca e Rickert. Rickert cuidou bem de Guts. A primeira coisa que Guts pergunta quando acorda é onde está Casca. Casca está logo ali se banhando numa cachoeira. Porém, quando Guts se aproxima dela, percebe que ela está completamente louca. Ela sequer o reconhece. Guts então não suporta aquela visão terrível de seu destino. Ele sai então correndo por um campo para tentar esquecer da realidade. Já é noite quando Guts para num campo, muito cansado, quando ele começa a escutar vozes. E muitos espíritos malignos se aproximam dele, quando ele escuta a voz do cavaleiro que diz: se ele não lutar será possuído, e Guts consegue se livrar dos demônios. O cavaleiro explica que a marca que Guts possui agora sempre irá atrair espíritos das trevas. Guts então pega uma espada emprestada do cavaleiro e começa a golpear os espíritos imundos que tentam possuí-lo. Ele finalmente consegue se livrar dos espíritos, mas sente que uma nova jornada de dor está prestes para começar, enquanto ele contempla o pôr do sol. Com o cavaleiro que o ajudou, termina a terceira parte da Era de Ouro. Naquele dia, o sol moribundo nasceu sobre a multidão de nações. Como escrito no livro das Revelações, quando o sol morrer 5 vezes, o lago vermelho emergirá a oeste de uma cidade, com um nome tanto novo quanto velho. Será o sinal de que o quinto anjo desceu a esse mundo. O anjo é o falcão das trevas, mestre das ovelhas negras pecadoras, rei das ovelhas brancas cegas, o guia de uma era sombria que virá sobre o mundo. O anime começa num bar onde um garoto está servindo alguns bandidos que se encontram ali. Eles também estão torturando um elfo. Quando Guts chega, o menino vai reclamar com os bandidos sobre a atitude deles e eles começam a espancá-lo. Não demora muito para Guts entrar na briga e arrebentar com a cara dos filhos da puta. Ele vai ao balcão do bar, compra uma água e uma garrafa de rum e vai embora. Enquanto ele está preparando o seu jantar, Puck, o elfo, aparece. Ele tenta fazer amizade com Guts, mas parece que ele não está muito afim. O menino que apanhou no bar também está seguindo Guts, mas acaba perdendo seu rastro. Enquanto Guts está indo embora, um homem velho e sua filha lhe oferecem carona. Ele recusa num primeiro momento, mas depois resolve aceitar. Puck também está com eles. Enquanto isso, os amigos dos bandidos que apanharam no bar estão tramando a sua vingança contra Guts. Durante a viagem, o homem pergunta o nome de Guts. Ele diz que se chama Adolf e sua filha Colette. Ele viu Guts na taverna mais cedo,
salvando a criança elfa, e achou aquilo um ato nobre. Ele pergunta se Guts é um mercenário e Guts diz que mais ou menos. Ele conta então que o sobrinho dele saiu de casa para fazer fama com a espada, mas acabou morrendo no campo de batalha como um soldado qualquer. Guts então diz que se ele morreu fazendo o que queria, foi um homem de sorte. Guts diz que vai descansar e Colette lhe oferece um manto para que ele se cubra. Enquanto descansa, Guts tem um pesadelo, onde ele anda por um lago cheio de sangue e se lembra dos seus amigos, enquanto um enorme olho lhe observa. Ele acorda e mata o demônio que estava fazendo ele ter pesadelos. O demônio é um incubus. Esse tipo de demônio se alimenta do medo produzido por pesadelos. Eles nascem de cadáveres mortos. Portanto, a região onde Guts está agora já foi um campo de batalha no passado. Guts diz para eles correrem, mas Colette é atacada e perfurada. Quando vários guerreiros já mortos há muito tempo começam a atacar Guts, os cadáveres deles estão possuídos por demônios. Guts então começa a arregaçar com todos eles, com sua gigantesca espada, que mais parece uma barra gigantesca de ferro. Ele retorce os ossos dos demônios, quando Colette, que também está possuída, corta a cabeça do seu avô e parte para cima de Guts. Guts hesita em matá-la e ela acaba ferindo-o. Então Guts é obrigado a cortá-la no meio. Ele continua a batalha. Quando os bandidos do bar estão chegando para se vingar de Guts, eles percebem que Guts está lutando e derrubando várias árvores. O que eles não sabem é que aquela floresta é amaldiçoada. As árvores então começam a devorar os bandidos e logo depois atacam também Guts. Quando uma delas está prestes a devorar Colette, Guts tem um surto de raiva e começa a esmagar também os demônios que estavam possuindo as árvores. Tanto Colette quanto seu pai estão mortos. Puck diz que Guts não é culpado e ele responde que isso mesmo, as pessoas que não têm capacidade para viver a vida da maneira que querem têm de morrer logo. Quando Guts vai embora, ele escuta o tempo todo a voz dos demônios, dizendo que ele não vai escapar. Enquanto Guts vai embora, Puck o segue. Os Cavaleiros da Santa Sé então cercam Guts e falam que vão prendê-lo. Ela diz então que se Guts largar a espada não será ferido, mas é óbvio que ele não concorda com essa afirmação. Eles acham que Guts foi responsável pela morte de Colette e seu pai. Os soldados da Santa Sé então vão para cima de Guts para prendê-lo. Guts até tenta usar sua espada, mas ele não consegue empunhá-la no momento por algum motivo. Talvez seja porque ele tenha sido envenenado por Colette, mas enfim, ele resolve então lutar com suas próprias mãos. Ele começa a dar socos nos soldados da Santa Sé, que tem muita dificuldade para prendê-lo. Sérpico diz que as tropas ainda são muito inexperientes e eles não estão preparados para lidar com o espadachim negro. Guts finalmente consegue empunhar sua espada e corta vários deles no meio. Diante desse impasse, então Azan resolve entrar na batalha sozinho contra Guts. Guts o conhece de uma antiga lenda, que apenas Azan foi suficiente para parar 100 cavaleiros armados de passarem uma ponte. Guts está muito ferido e envenenado, e ele tem dificuldade de desviar dos golpes de Azan. Guts, vendo que não vai aguentar muito tempo, resolve então atacar Farnese, que é a comandante da missão. Ele corta 2 homens para chegar nela, mas acaba desmaiando antes que consiga fazer qualquer coisa. Farnese então ordena a retirada e a prisão de Guts. Enquanto está inconsciente, Guts obviamente sonha com Griffith em um momento que eles estiveram juntos. Griffith diz a ele que a vida das pessoas hoje vale muito pouco e que apenas alguns indivíduos privilegiados nascem para moldar este mundo. Ele quer descobrir quem ele é nesse mundo e qual será o papel dele na mudança do mesmo. Guts é agora um prisioneiro da Santa Sé. Farnese então resolve interrogá-lo. Ela pergunta a Guts sobre o bando do Falcão. Ela diz que o bando do Falcão traiu a realeza e por isso eles foram perseguidos pelos soldados de Midland. Então uma mulher substituiu Griffith no comando do bando do Falcão e Guts fazia parte dele. Ela achou um berrelite com ele e ela diz que se aquilo for um ídolo herege, ele vai ser queimado numa fogueira ou interrogado. Guts dá risada dela e diz que ela é tão vazia quanto os ídolos de madeira que ela adora. Farnese fica enfurecida com Guts e começa a golpeá-lo ferozmente. Azan então chega, mas Farnese resolve dispensar os dois por enquanto. Ela quer ficar sozinha. Guts está preso, mas Puck rouba as chaves e o liberta. Guts agora precisa recuperar as suas coisas. Guts entra na tenda de Farnese
para recuperar suas coisas e ela está praticando a autopunição. Ela tenta gritar, mas Guts a nocauteia com um soco na barriga. Ele sai para fora fazendo Farnese de refém. Então ele pega seu cavalo e espanta os cavalos do exército da Santa Sé. Apenas Sérpico consegue segui-lo. Enquanto Guts está fugindo com Farnese, Puck percebe que Farnese não consegue enxergar os elfos. Sérpico, que está logo atrás de Guts, percebe uma forte presença demoníaca. Enquanto Guts corre com Farnese e Puck, os demônios começam a persegui-lo, e Farnese agora começa a enxergá-los também. Sérpico percebe que eles estão indo para o antigo palácio de Lansdowne, cujo conde governava os arredores de Midland. O conde e seus empregados morreram durante um incêndio, e vários viajantes têm desaparecido nos arredores daquela mansão. Quando eles chegam à mansão, são cercados por cães demônios. Os cães atacam Guts e Farnese, e eles são obrigados a se esconder dentro da mansão. Enquanto Guts está massacrando os cães que conseguiram entrar, Farnese corre para um corredor, onde ela encontra um homem baixinho e deformado. Ela pede para ele desamarrá-la, mas a única coisa que ele diz que carne amarrada é mais fácil de comer. Quando Guts chega no corredor, o baixinho percebe que ele está matando os cães. Ele diz para Guts que os cães são a família dele e que ele não deve fazer isso de forma alguma. Ele diz que ele comeu o dono daquela casa, mas que agora ele quer comer Farnese. Ela é uma nobre loira e deliciosa, e ele jamais desperdiçaria carne dessa qualidade. O baixinho, na verdade, é um demônio, um dos apóstolos da mão de Deus. Guts e o demônio então começam a lutar, e ele acaba mordendo as pernas de Guts. Ele diz que Guts tem um gosto horrível e que ele vai tirar o sabor horrível da carne de Guts, comendo a deliciosa carne de Farnese. Quando Puck sobe as escadas e coloca a mão em o corpo de uma mulher que está empalhado na parede. Quando ele coloca a mão, ele tem uma visão se lembrando do dia em que ela foi devorada pelo demônio. Ele comeu metade do corpo e guardou a outra metade para ficar de enfeite na parede. O demônio fica furioso com Puck e acaba partindo para cima dele. É a oportunidade que Guts queria para dar o golpe final. Ele corta a cabeça do demônio. Antes de matá-lo, Guts pergunta onde ele pode encontrar a mão de Deus, mas o demônio não responde. Então Guts começa a torturá-lo, mas o demônio não tem a resposta que ele queria. Então Guts dá o golpe final. Farnese então sai correndo para uma sala onde ela encontra um cavalo, mas o cavalo também está possuído. Ele joga Farnese no chão e começa a lamber os peitos dela, dizendo que ela é uma nobre deliciosa, e tenta abusar dela, mas a Guts acaba chegando, e quando ele vê aquela cena, se lembra de Griff de Casca. Ele corta a cabeça do cavalo sem dó nem piedade. Farnese então acaba sendo possuída por um demônio libidinoso e começa a tentar ter relações com Guts. Bom, vocês me entenderam, né? Sérpico acaba vendo tudo, e Farnese e o demônio acaba abandonando ela quando o sol chega. Ela pede então para Sérpico matar Guts, mas ele se recusa. Ela então dá um soco na cara dele. Ela se sente ultrajada por ter sido possuída. Farnese então vai embora com Sérpico. A humanidade foi assolada por pestes e por hordas de exércitos com bestas gigantes. O sol foi coberto por uma turva fumaça negra e todas as pessoas estavam padecendo de fome quando eles viram no céu um falcão brilhante rasgando a escuridão. Eles concluíram logo que isso era tudo que eles queriam. O rei de Midland está falecendo e Charlotte já não sai do quarto há alguns dias, quando o povo tem finalmente a notícia de que o rei de Midland faleceu, e faleceu chamando por Griff. Quando os habitantes de Midland veem um grande exército se aproximando das suas fortalezas. Enquanto Guts está tentando dormir, ele tem um sonho em que Casca está sendo queimada por uma multidão. Ele resolve então voltar para ver o que está acontecendo com Casca. Quando ele chega, encontra Rickard. Guts pergunta então onde está Casca e Rickard responde que ela sumiu já há algum tempo. Ela foi pegar nozes com Erika, mas Erika acabou a perdendo de vista. Rickard tentou ir atrás dela várias vezes, mas não obteve sucesso em encontrá-la. Guts então resolve ir ver Godo. Godo está numa cama. Ele diz a Guts que ele está balançando demais a espada, sem se preocupar em comer ou descansar. Godo diz ainda que Guts entrou em uma espécie de ciclo de ódio, que ele não consegue sair, pois o ódio é o que resta quando não conseguimos encarar a dor. Guts responde a Godo que ele não compreende a sua dor. Todos os seus amigos morreram de uma forma completamente injusta, em um momento que eles eram inestimáveis para ele. Godo então diz que Guts saiu
em busca de vingança, deixando para trás algo que era inestimável para ele mesmo, que era Casca. Rickert então mostra a Guts várias espadas fincadas na neve. Rickert diz que aquilo são túmulos. Ele passou os 2 anos que Guts esteve fora, tentando homenagear seus amigos. Guts percebe que ele ainda não aceitou a morte de seus amigos, que ele sente medo e ódio o tempo todo, pois mal consegue dormir sem sua espada. Guts decide então que dessa vez ele não pode perder. Ele precisa encontrar Casca. Godo então resolve consertar não só a espada de Guts, mas bem como todas as suas armas. Agora Guts está preparado para ir atrás de Casca. Guts pergunta a Rickert se ele já ouviu falar de um lugar chamado Terra Sagrada. Rickert responde que sim, e que o lugar tem fama de abrigar muitos hereges, e que a Santa Sé já enviou uma missão inquisitória para aquele lugar. Guts então percebe que tem pouco tempo para resgatar Casca. Os inquisidores da Santa Sé já estão a caminho, e entre eles, obviamente, está Farnese, Azan e Sérpico. Eles estão escoltando a carruagem do Alto Inquisidor, quando ela é atacada por alguns moradores. Eles jogam flechas na carruagem, mas quando finalmente abrem, dão de cara com vários torturadores. Eles simplesmente esmagam os rebeldes. Eles não têm nenhuma chance. Alguns são mortos, outros capturados. Mosgos, o Inquisidor, então faz um julgamento breve sobre eles e os condena à roda da tortura, que consiste em uma grande roda de ferro que é jogada contra as pernas do torturado. Entre as pessoas que estavam assistindo à tortura está Casca, que está completamente fora de si. Enquanto isso, Isidoro está tentando escapar de alguns mercenários que querem roubar sua comida. Ele acaba cedendo a comida a eles, mas a comida estava envenenada. Só que Isidoro não sabia que tinham muito mais deles. Eles vêm tirar satisfação com Isidoro para saber como seus amigos morreram. Isidoro diz que foi o exército Kushan que os matou, mas a desculpa dele não faz o menor sentido. Quando Isidoro tenta escapar, os mercenários percebem que estão cercados por vários homens vestidos de roxo. Os Kushan matam todos muito rapidamente, mas acabam se deparando com Guts. Guts chega e não toma nem conhecimento dos inimigos. Sai cortando todo mundo para testar o fio da sua nova espada. Isidoro e Puck ficam escondidos, enquanto Guts faz a sua carnificina. A missão da Santa Sé finalmente chega ao seu destino. O que eles encontram são pessoas totalmente esfomeadas. Eles começam então a capturar algumas pessoas que eles chamam de hereges, mas Mosgos, o Inquisidor, resolve ajudar e alimentar os bebês. Ele apresenta a Farnese a sua sala de tortura. Ela tenta desviar o olhar, mas Mosgos a impede. Segundo ele, ali é o lugar onde devem permanecer os hereges, sendo torturados por sua injustiça. Enquanto isso, a amiga de Casca, que é uma mulher da vida, está fazendo seu trabalho, quando Casca os interrompe. Ela diz que Casca é sua irmã. O nobre que estava com ela então lhe dá um colar de pérolas, mas ela resolve distribuir as pérolas entre as crianças. Depois disso, os moradores estão apedrejando um herege. Alguns são simplesmente obrigados a jogarem pedras. Uma menina loira e Casca então vão para o rio pegar água. Enquanto ela está falando sobre o quanto tem medo do mundo, a marca de Casca começa a sangrar e ela começa a ter algumas visões. Guts, Isidoro e Puck estão descansando quando Isidoro tenta levantar a espada de Guts, mas ele é muito fraco e ela acaba caindo em cima dele. Guts então pega a espada e vai embora, mas Isidoro diz que quer ir junto com ele. Quando eles veem vários demônios se aproximando, eles estão com algumas rodas e começam a atirá-las em Guts, mas Guts diz que está com pouco tempo para eles e que vai precisar passar logo desta vez. Os sinos da igreja tocam e Casca começa a ver muitos fantasmas. Eles chamam por ela, mas a sua amiga acaba levando-a embora. Quando Isidoro acorda, Guts já terminou de destroçar todos os demônios. Isidoro percebe que Guts foi embora sem ele e sai correndo atrás de Guts. Enquanto Guts está indo a caminho de Casca, ele encontra Skull Knight. Skull Knight então pergunta a Guts se ele não viu um falcão cintilante em seus sonhos. Guts se lembra que teve um sonho parecido com esse há poucos dias. Skull Knight então acrescenta dizendo que Guts e Casca cairão no olho de um furacão, pois um evento semelhante ao eclipse está perto de acontecer, e a mão de Deus
vai enviar um representante do Falcão para a Terra. Quando o Skull Knight está indo embora, ele dá um conselho enigmático a Guts. Ele diz: ame apenas uma pessoa, e some em meio à escuridão. Enquanto Farnese está almoçando, ela começa a se questionar se a missão da Santa Sé realmente é necessária. Um dos inquisidores começa a conversar com ela, dizendo que ele tinha uma doença rara que lhe impedia de sair ao sol. E todos os inquisidores eram pessoas excluídas da sociedade, até que Mosgus chegou e deu a eles uma importância, um significado de vida. Quando Farnese chega, Mosgus está praticando a prostração, que consiste em pular no chão de joelhos e depois bater a cabeça no chão, em sinal de devoção a Deus. Quando Mosgus termina o seu ritual, Farnese expõe a ele todas as dúvidas que ela tem, dizendo que a terra está cheia de refugiados e que o povo parece querer distância deles. Ela questiona se a missão da Santa Sé é realmente verdadeira. Mosgus apenas ri, dizendo que ela não deve questionar a missão da Santa Sé, e sim se prostrar e agradecer por estar ali. Mosgus consegue convencer Farnese de que ela está errada. No campo de refugiados, Casca e Nina estão passando pela multidão quando elas encontram um rapaz chamado Joaquim. Joaquim diz amar Nina, mas ela desconfia dele. Então ela diz a ele se ele realmente a ama, para que ele apareça ao rio à meia-noite. E é isso que ele faz. Chegando lá, Nina pergunta se ele desceria com ela ao inferno, e ele diz que sim. Então, ela leva Joaquim a uma espécie de ritual tribal satânico, onde todas as pessoas estão nuas e começam a fazer orgias. Ela pede então para Joaquim fazer um pacto de sangue com a deusa. Porém, quando ele vai beber o líquido do ritual do pacto, ele gospe tudo fora e começa a correr. Nina não vê outra opção senão gritar para todo mundo matá-lo, pois ele vai entregar o grupo. Todos eles então pegam Joaquim e o jogam do alto de um penhasco. Nina então fica chorando, dizendo que Joaquim era um traidor. Mas a prostituta, que é cuidadora dela, resolve dar uns tapas em Nina por sua má criação e por sua ousadia. Casca acaba ficando no meio dos cultistas, que arrancam sua bandagem e veem que ela é muito bonita. Então resolvem abusar dela. Mas o que acaba acontecendo é que, fazendo isso, eles atraem os demônios da maldição, e quase todos os cultistas são devorados por eles. Eles começam então a louvar Casca, dizendo que ela é uma bruxa. Joaquim é tirado da água pelos demônios e ele ainda está vivo. Enquanto isso, Farnese está queimando todos os supostos hereges que ela encontra no caminho, quando um velho da multidão ameaça queimar um menino também, mas Sérpico acaba o salvando. Um soldado então pergunta a Sérpico por que ele fez aquilo, e ele responde que a sua mãe também foi queimada por heresia há 3 anos atrás. Enquanto isso, Farnese continua a ter pesadelos sobre pessoas queimando nas fogueiras que ela faz. Enquanto Nina está com medo de ser pega pelos inquisidores, pois agora, por causa de Casca, muitos deles sabem do culto pagão, ela planeja fugir quando uma menina chega na tenda das duas e avisa que Pepe foi pega pelos inquisidores. Enquanto um dos inquisidores está chicoteando Pepe, Luca se joga na frente dela e faz um belo discurso, dizendo que eles não são os anjos e eles não têm direito de julgar os homens, sem saber das coisas que eles realmente fizeram. Pepe é apenas uma suspeita. Nessa hora, Guts chega e derruba o inquisidor de seu cavalo, e não dá nem tempo para eles perguntarem alguma coisa e já sai cortando todo mundo. Ele pergunta então ao inquisidor se ele viu uma mulher com uma marca no peito. Ele não responde e por isso morre também. Guts diz que não adianta nada falar com os peões e que provavelmente ele vai ter que procurar dentro da torre, mas Luca diz a ele que ela conhece uma mulher que tem uma marca no peito. Guts então fala para ela dizer onde ela está. Enquanto isso, Nina está arrependida de ter falado em abandonar Casca. Ela então começa a chorar e a dizer que não vai abandoná-la e que vai levá-la junto com ela para as montanhas. Guts e os outros vão correndo para procurar a tenda de Casca, porém quando eles chegam lá, não encontram nada. Casca acabou sendo levada por Nina. Quando Nina e Casca chegam nas montanhas, elas são cercadas pelos pagãos. Apenas Isidoro vê que eles estão raptando 2 garotas e resolve segui-los. Enquanto Farnese está transformando os hereges em churrasco, os homens dizem que eles acharam um rapaz que sabe a localização do covil dos hereges. Esse homem é Joaquim. Ele sobreviveu
e vai levar Farnese até o covil deles. Eles dizem também que um homem com uma grande espada acabou causando várias baixas no exército da Inquisição. Farnese logo lembra que só pode ser Guts. Os hereges então estão fazendo um ritual com Nina e Casca. Eles planejam sacrificar Nina e dar o coração dela para Casca comer. Isidoro então percebe que tem pouco tempo e que não vai conseguir avisar Guts, ou seja, ele vai ter que fazer alguma coisa para atrasar o ritual dos hereges. Isidoro então começa a jogar pedras nas cabeças dos hereges, já que ele está no lugar mais alto e tem bastante pedras para jogar. Foi a única maneira que ele encontrou de atrasar o ritual. Enquanto isso, a marca de Casca começa a atrair os demônios, mas o implacável exército inquisidor já chegou no covil dos hereges com suas tropas. Quando eles estão prestes a entrar, alguns hereges saem pedindo socorro. Eles estão sendo atacados e devorados por demônios. Os inquisidores então começam a lutar contra os demônios, enquanto Isidoro continua jogando pedras neles. Um demônio está prestes a pegar Casca, quando Isidoro é obrigado a descer de onde ele está para salvá-la. Ele dá uma pedrada na cabeça do demônio e consegue evitar que Casca seja pega. O cara com a cabeça de bode está tentando fugir dos demônios quando ele tenta passar por um túnel, mas tem um demônio lá e acaba possuindo seu corpo. Ele se transforma num demônio enorme em forma de bode. Ele mata alguns soldados e logo vai para cima de Casca. Ele enfia uma serpente dentro da roupa dela, mas Guts chega e acaba com a festinha dele, cortando ele em 2 pedaços. O lendário espadachim negro está de volta para sua amada. Guts acabou de salvar Casca, mas a situação ainda não é boa, pois os possuídos por demônios continuam atacando. Farnese ordena que seu exército se concentre em matar os demônios, mas que não deixe Guts escapar. Guts então tenta fugir com Casca, mas o bode que ele cortou a mão ainda está vivo. O cabeça de bode está possuído por um demônio e tenta acabar com Guts. Ele é mais poderoso do que parecia antes e começa a atacar Guts de todas as maneiras. Ele é extremamente rápido e Guts começa então a jogar flechas nele, mas ele logo percebe que isso é ineficiente. Então Guts resolve usar uns pequenos explosivos que ele ganhou de Godo. A tática funciona, os explosivos deixam o bode cego e Guts finalmente corta sua cabeça. Enquanto Farnese está guiando seu exército contra os possuídos, Guts está tentando escapar por um abismo. Quando ele é cercado por Sérpico, ele tenta se livrar de Sérpico, mas é inútil. Isidoro, Casca e Nina chegam ao fim da trilha do abismo e percebem que não tem saída, mas que existe apenas uma corda e que para eles descerem de lá vão ter que fazer rapel. Sérpico cerca Guts. No espaço estreito do abismo, Guts não consegue manejar sua espada, por isso Sérpico leva vantagem. Isidoro ajuda Nina a chegar no fundo do abismo, mas Casca está tendo dificuldades para descer. Enquanto Guts e Sérpico estão lutando, Guts elogia Sérpico em sua mente, dizendo que ele é um oponente esperto e muito rápido, mas que ele não tem tempo a perder agora. Ele pega a espada de Sérpico e com a sua força bruta quebra no meio. Quando ele joga flechas em Sérpico, mas Sérpico é muito rápido, acaba passando por baixo de Guts, pegando uma de suas bombas e jogando nele. Guts não fica ferido, mas é o tempo que Sérpico precisava para se esconder, enquanto Farnese está punindo seus homens por não terem conseguido pegar Guts. Joaquim vê, num canto escuro do abismo, grandes olhos vermelhos, e isso o atrai. Quando ele chega, vê Nina, então começa a gritar aos inquisidores para que venham ali. Eles chegam e pegam Casca e Nina. Isidoro tenta salvá-las, mas acaba se enrolando nas cordas. Nina e Casca foram capturadas. Guts então recorre a Luca. Luca diz que talvez eles consigam resgatar Casca pelo mosteiro sem derramar sangue. Guts diz que tanto faz. Enquanto Nina e Casca estão presas, Nina começa a culpar Casca por todas as coisas que aconteceram em sua vida, e depois que Casca chegou ela nunca mais teve paz, mas logo depois ela se arrepende. Nina é uma personagem inconstante e egoísta, mesmo estando muito perto da morte, já que ela tem uma doença, não consegue se livrar do seu ego. Quando 2 carrascos chegam e tentam levar Casca, Nina sequer faz menção de ajudá-la. O carrasco então solta Casca e pega Nina, dizendo que ela é uma covarde, pois ele ia levar sua amiga, e ela sequer reagiu. Enquanto ela está indo com os carrascos, eles dizem que uma das duas é uma bruxa, e que eles vão conseguir a informação uma hora ou outra.
Nina então entende que é Casca que eles estão procurando, mas ela resolve não dizer nada e começa a chorar, dizendo que Deus está punindo-a por seu egoísmo. Porém, quando ela chega na sala dos carrascos, ela fica impressionada com a quantidade de corpos torturados e de pessoas sofrendo ali. As portas se fecham. Nina já não pode mais ser salva. Enquanto Guts está lá fora, ele sente o seu estigma coçar. Tem algo de muito podre ali. Enquanto Farnese está em reunião com o suzerano, ele diz que vai retirar Farnese da missão de Inquisição e que as ordens vêm, em parte, de seu pai, Lord Van Minion. Quando sai da sala, Farnese dá um tapa em Sérpico, dizendo que ele é um espião e que ele está contando todos os seus passos a seu pai. Farnese diz a Sérpico que ele jurou sobre a espada de Farnese e não sobre a espada de seu pai. Enquanto ela e Sérpico estão passando por dentro do castelo, eles encontram os carrascos e Nina. O carrasco vem dizendo que Nina entregou sua amiga mesmo antes de ser torturada e que ele nunca conheceu ninguém tão patético quanto ela. Moscos está na sala de tortura elogiando Farnese por sua eficiência na missão de Inquisição. Quando os carrascos vêm trazendo Casca, Moscos pergunta quem ela é. Farnese diz que não sabe, mas que apenas o espadachim negro parecia muito interessado nela. Quando Mosgos chega perto, ele arranca a blusa de Casca e vê que ela tem um estigma, que ele chama de o estigma de uma bruxa. Eles vão colocá-la num sarcófago de tortura. Quando eles estão prestes a fechar Casca no sarcófago para matá-la, o sarcófago explode e vários demônios começam a devorar as pessoas. Guts, ainda do lado de fora, tenta entrar no mosteiro. Quando Luca joga uma pedra na janela, um monge aparece e coloca uma escada. Guts nem espera ela dizer qualquer coisa e já entra para dentro do castelo. Os demônios dentro do calabouço gritam que estão com fome e que estão com muita fome. E eles começam a devorar os prisioneiros. Puck tenta ajudar Casca, mas ela está cercada por demônios e ele não consegue chegar perto. Todos são obrigados a correr, inclusive Mosgos. Quando Farnese está correndo pelo corredor, ela acaba sendo pega por Guts e pergunta onde Casca está. Farnese se recusa a dizer, mas Guts coloca uma faca na boca dela, dizendo que quer uma resposta clara e limpa. Ela diz que ela está no calabouço de tortura. No meio da confusão, Luca consegue resgatar Nina com a ajuda de um cavaleiro. Isidoro começa a libertar todos os presos para distrair os guardas. Quando eles estão indo embora com Nina, acabam encontrando um demônio, um espírito demoníaco gigante, trancando o corredor. Quando Guts e Farnese entram no calabouço da tortura, eles encontram Puck, que diz que Casca estava envolta de demônios, mas que eles não fizeram nada com ela. Casca continua em volta deles, segurando uma criatura demoníaca horrível, enquanto Mosgos e seus carrascos estão segurando a porta. Mosgos então diz que a obrigação deles é deter os espíritos do mal. Ele diz aos espíritos: podem vir, que eu sou mais forte do que vocês pensam. Jerome, Isidoro, Nina e Luca estão fugindo até o topo da capela, quando eles ficam cercados por demônios. Quando uma grande explosão acontece, Casca cai nos braços de Mosgo. Isidoro diz para ele entregar Casca, mas ele diz que precisa queimá-la numa fogueira para mostrar que eles venceram. Mosgos diz que não é papel deles interferir no propósito divino, e seus carrascos começam a atacá-los. Eles são lançados à lateral da cratera e ficam suspensos no ar, e Luca está prestes a cair, quando Skull Knight surge de cima do telhado e ele está observando um grande ovo com olhos. Nina pensa em soltar Luca, mas Luca acaba fazendo isso antes. Quando Skull Knight passa e resgata Luca da morte, Guts finalmente chega para lutar contra os carrascos e Mosgos. Quando Skull Knight chega no chão, ele pergunta a Luca se ela realmente tinha a intenção de sacrificar. Ela diz que não é tão nobre assim e que ela sabe que o chão do mosteiro é uma massa fofa. Ela ia quebrar algumas costelas, mas não iria morrer. Skull Knight diz a ela então: se deseja permanecer viva, fique no cavalo. Ele desce do cavalo e diz: apareça, e um pequeno ovo com olhos aparece. Mosgos e seus carrascos criam asas. Guts pensa que eles são os apóstolos, mas ele diz que seu estigma sente outra coisa. Guts sabe que certamente eles serão inimigos formidáveis. Eles começam então a lutar contra Guts. Guts é muito forte, mas com todos eles lutando juntos, Guts parece não ter nenhuma chance. Skull Knight ordena: apareça, mas o ovo com olhos diz: esse é meu jardim, sumam daqui.
Ele tenta atacar Skull Knight, mas é inútil. Então ele sai pulando e rouba Luca. Luca então acorda numa espécie de cativeiro. Ela pergunta ao ovo quem ele é. Ele diz que não é ninguém, que ele morreu antes de ser conhecido e que ele nunca se encaixou em lugar nenhum. Ele saía para catar lixo durante a noite e durante o dia se escondia em algum buraco, até que com o tempo a sua casa foi se transformando em um cemitério dos corpos que caíam de cima das torres. Ele foi com o tempo sendo esmagado pelos corpos, até que um dia ele encontrou um ovo, um Berlit, e um dos 5 anjos desceu do céu. Ele ensinou muitas coisas e disseram que ele nasceu para dar à luz a um mundo perfeito. Luca pergunta a ele: você quer vingança pelo que aconteceu? E ele diz: não é vingança, é salvação. O mundo precisa do último dos fragmentos que falta para ser completo. Este fragmento nós chamamos de Deus. Enquanto Guts luta loucamente contra os carrascos de Mosgos, enfrentando suas armas de tortura vorazes, um dos carrascos diz a Mosgos que ele vai entrar na luta e que Mosgos não precisa se preocupar. Enquanto isso, o ovo está dizendo que tudo caminha em direção daquele dia e diz que tanto Guts quanto Casca são receptáculos daquele dia, e quando os desgraçados humilhados deste mundo clamarem pelo escolhido, ele chegará. Ele diz ainda que nunca existiu de verdade nesse mundo. Ela pergunta a ele então por que ele trouxe ela ali, por que ele quis dizer isso quando Skull Knight chega e acaba com a vida dele. No seu último sussurro ele diz: poderia ter sido qualquer um. Eu só queria dizer. Ela tenta perguntar algo a Skull Knight, mas ele diz: isso não é assunto do reino mortal. O lugar está desmoronando e Skull Knight tenta tirar Luca dali. Os carrascos estão segurando Guts para que Mosgos possa fugir com Casca. Um deles, que tem uma roupa como de uma águia e também tem garras como de uma, segura Guts pela cabeça. Mosgos finalmente foge com Casca e acaba levando Isidoro e Puck. A batalha mortal entre Guts e os carrascos começa. O carrasco gigante usa a roda da tortura contra Guts. Guts então usa o canhão da sua prótese e atira nele. Ele começa também a usar todo tipo de explosivo para distraí-los e acaba matando o primeiro carrasco. O segundo carrasco o ataca com uma arma cheia de espinhos, mas a espada de Guts prevalece. Mas ele sequer tem tempo de comemorar. O prédio está balançando e os demônios estão invadindo todas as partes dele. Skull Knight diz que os demônios estão ali porque foram reunidos os que estão marcados com o estigma. Então ele pega Luca e sai correndo. Descobrimos então que o ovo continua vivo. Os demônios então começam a crescer de tal forma que chegam num exército da Santa Sé. Azan ordena a evacuação e retirada de todos eles do castelo. Os refugiados também estão sendo possuídos por demônios e começam a devorar uns aos outros. Quando os demônios cercam a multidão e o exército da Santa Sé, Mosgos começa então a jogar fogo pela boca e a queimar os demônios. Ele diz para a população não temer, pois ele já pegou a bruxa e vai queimá-la numa fogueira, e todo esse mal vai embora em breve. A multidão então, enfurecida, pega a Casca e vai queimá-la, enquanto Guts tenta passar pelos demônios. Guts tem pouco tempo para salvar Casca. A multidão está prestes a queimar Casca, mas Guts não consegue se livrar dos demônios que estão em volta dele. É tudo como daquela vez. Guts se sente impotente de novo. Skull Knight se despede de Luca e diz que se ela quiser viver, é melhor ficar longe de tudo isso. Ele está dizendo que todos nós somos prisioneiros nas garras do destino e já não há nada que se possa fazer. Quando Zod aparece. Enquanto isso, o ovo diz: em breve, muito em breve, minha vida também vai se esvair. E aí, por fim, vou querer ver meu mundo do alto como se estivesse destruído. Se, como aqueles inquisidores, eu tivesse conhecido aquele sacerdote, minha vida teria sido diferente. Eu teria sido alguém, teria encontrado alguém, mas não conheci ninguém. Na verdade, eu existi tão somente para menosprezar esse mundo do alto da minha solidão. Já chega, que chegue logo o fim. Ele então encontra um feto completamente deformado e diz: essa criança salvou aquela bruxa inúmeras vezes. Esse é um corpo de carne, mas não é humano. Ele está morrendo. Ele então engole o feto e diz que pelo menos ele pode sonhar usando seu corpo como berço do novo mundo. A multidão então começa a acender a fogueira que vai queimar Casca, mas Isidoro tem um plano para salvá-la. Ele amarra uma corda em si mesmo e se joga de cima da masmorra e consegue pegar Casca e voltar com ela nos braços numa boa. Mas Mosgos não fica muito feliz com isso e vem voando com toda a força para pegá-la de
volta, mas a essa altura Guts já está perto e acaba cravando sua espada bem no peito de Mosgus. A multidão fica em choque, pois o arcanjo foi derrotado. Enquanto Guts perfurava Mosgus, ele viu algo que o intrigou. Ele viu o ovo, e dentro do ovo havia um feto. Ele não entendeu bem o que era, mas ele sentiu algo estranho quando viu. Mas a verdade é que Mosgus não morreu, e ele volta em uma forma totalmente assustadora. Sua pele é como que feita de pedra, e ele diz que se Guts ainda está vivo, é que os seus carrascos foram convocados ao céu. Ele vai esmagar Guts para homenageá-los. Guts não tem outra opção senão partir para cima de Mosgus, mas a pele dele agora é tão dura que nem mesmo a espada de Guts consegue penetrá-la. Enquanto Mosgus luta com Guts, os seus dois carrascos que sobraram continuam tentando pegar casca. Nina pensa que eles vão morrer e resolve se separar do grupo. Como sempre, ela é inconstante, mas ela acaba sendo cercada pelos carrascos e por sorte não morre. Mas Puck e Isidoro bolam um bom plano. Isidoro usa o brilho do seu corpo élfico para cegar os dois carrascos, e quando eles caem no chão, são finalizados por Jerome, o cavaleiro que os ajudou a sair da prisão. Mosgus fica muito irritado ao saber que os seus dois últimos carrascos estão mortos. Guts continua lutando com Mosgus, mas a coisa não está fácil para ele, pois o corpo de Mosgus parece não ter nenhuma fraqueza. Guts tenta de todas as maneiras tentar cortá-lo. Os ataques de Mosgus são muito poderosos e Guts acaba sucumbindo, mas finalmente ele consegue enxergar uma fraqueza no peito de Mosgus. Ele então coloca uma bomba dentro do peito de Mosgus e diz que Mosgus está prestes a se decepcionar consigo mesmo. A bomba explode e Mosgus começa a sangrar. Guts então desfere o golpe final, cravando sua espada no peito de Mosgus. Mosgus então diz que ele está a caminho do céu, mas que vai levar Guts junto com ele. Guts diz que por hora vai recusar o pedido. Ele balança a sua espada com muita força e joga Mosgus para baixo da masmorra. Mosgus finalmente morre. Quando ele morre, os demônios então começam a vir com força total e devorar toda a população do campo de refugiados. Eles tentam fugir para dentro do castelo, mas os demônios já estão lá também. Isidoro e Guts então descobrem que o corpo flamejante de Mosgus está afastando os demônios. Os demônios, na verdade, têm muito medo de fogo. Guts então pega alguns pedaços de pau e diz a todos: se quiserem sobreviver, acendam isso. Ele calcula então que em breve o sol vai nascer e os demônios ou vão desaparecer ou vão enfraquecer muito. Por ora, é preciso abrir caminho. Nina acorda e descobre logo que está com a perna quebrada. Ela pega um pedaço de pau para se guiar, mas ela não consegue andar direito e acaba caindo. Quando ela vê a multidão, ela começa a pedir socorro, mas a multidão sequer liga para ela. Eles estão desesperados e Nina vai ser pisoteada, quando Luca se joga em cima dela e impede que a multidão mate Nina pisoteada. Luca diz que não consegue carregá-la, mas que pode escondê-la até o sol nascer. Então ela coloca Nina dentro de um barril. Guts diz que não tem outra opção senão continuar queimando os demônios. Farnese fica impressionada com a determinação de Guts, mesmo numa hora tão crítica. Enquanto Nina está dentro do barril, ela começa a sentir que está com muito medo, mas ela percebe que o medo que ela sente nada mais é vontade de viver. Todas as almas perdidas ali, naquele lugar, começam a gritar uníssono, em uma só voz. Eles atormentam Guts e seus companheiros. Eles estão gritando, na verdade, por salvação. O ovo então diz: tudo em meu mundo é uma só voz. Todo mundo que eu vou criar clama por ele. Puck então abre a bolsa de Guts e o berrelite que ele carrega na bolsa está ressoando junto com as vozes demoníacas. Guts então começa a sentir uma forte agonia. Ele não sabe de onde vem. Ele então tem uma visão de Griffith se formando em um ventre de luz. Enquanto o ovo fala: quanta luz ele nos trouxe. As almas então começam a sangrar e Guts grita por Griffith. Então todo o pináculo da torre onde eles estavam desaba. O sol finalmente nasce e eles estão salvos. Nina finalmente sai do barril e diz que Luca colocou ela ali para que ela não fosse pega pelos demônios. Ela começa então a procurar por Luca e a encontra dentro de um poço. Eles estão festejando, mas são imediatamente atacados pelo exército Kushan. Eles desejam capturar Guts para restaurar a honra do clã. Logo Guts se junta com Sérpico e Azan também aparece. Vão ser os três contra todo o exército Kushan. Quando eles sentem um forte terremoto, seguido de uma explosão, Zod aparece.
e corre em direção a um ponto. Guts olha para o alto de um muro e vê Skull Knight. A espada dele aponta para um ponto, o mesmo ponto em que Zod está caminhando. Naquele momento, todos prenderam a respiração e todos perceberam que o que desejavam se realizou. O líder Kushan então ordena que todos capturem Griffith, mas Zod não deixa que ninguém se aproxime dele. Casca então esboça reações inenarráveis quando ela vê a imagem de Griffith. Depois de tantos anos, todos acabam fugindo dali. Apenas Guts e Casca ficam no campo de batalha. Todo o exército Kushan está em frente de batalha. Quando eles olham para o céu, Griffith sai voando em cima da cabeça de Zod. Farnese diz que certamente ele não é humano. Enquanto isso, Guts sai levando Casca em um cavalo, rasgando todo o exército Kushan. Luca diz que não existe uma pessoa melhor para proteger Casca do que Guts. Isidoro e Puck então se despedem dos seus amigos. Eles precisam encontrar Guts o mais rápido possível. Nina está indo à beira de um lago quando ela encontra Joaquim. Joaquim pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ele diz que estava com medo e que suas ações foram injustificáveis, apesar de Nina ter tentado matá-lo. Farnese então tira sua armadura e diz que está deixando a ordem. Ela não conseguiu fugir das trevas de sua infância e que seu destino agora é seguir o espadachim negro. Azan fica chocado com a decisão de Farnese, mas Sérpico continua seguindo Farnese. Nina então resolve fugir com Joaquim. Ela diz que Joaquim tem as mesmas fraquezas que ela e que juntos eles podem ficar mais fortes. Naquele dia, uma fenda se abriu no horizonte e por ela, o mundo que vemos hoje começará a ruir. Se inscreve e deixa o like para fortalecer nosso rolê e bora recap. Dizem que as crianças foram as primeiras a perceberem, correndo pela floresta, procurando fadas. Não foram fadas que eles encontraram. Os troncos ocos das árvores, o chão sob as tumbas. Em segredo, imperceptivelmente, o silêncio já não era mais silêncio. Como nos contos contados pelos mais velhos aos mais jovens, algo realmente habitava no silêncio. Enquanto Erika chora em um túmulo, Guts, Casca e Puck chegam. Erika comemora o fato de que eles finalmente vão morar juntos. Guts concorda com isso, mas não consegue tirar Griffith da sua cabeça. O que ele fez é imperdoável, diz Guts. Erika então diz que Rickert está se encontrando com um velho amigo. Era um ex-soldado do bando do Falcão. É um sujeito alto, com cabelo longo e prateado. Guts vai correndo para cima dele para matá-lo, mas Rickert o impede. Ele não sabe o que aconteceu naquele dia. Guts pergunta o que ele veio fazer ali. Griffith responde que ele estava com saudade dos seus velhos amigos do bando do Falcão. Ele queria saber se o seu coração iria se comover quando ele visse seus amigos, mas parece que não. Guts tenta atacá-lo, mas Zod se coloca na frente do seu mestre. Zod e Guts então começam a lutar. Zod diz que nunca viu um humano tão forte. A intensidade em que os dois lutam é impressionante. Guts acaba ferindo Zod. Zod diz que nem mesmo essa espada que ele roubou do povo Kushan, usada para bater cavalos, é capaz de enfrentar a espada de Guts. Zod então se transforma e diz que ainda não devorou o suficiente. Ele acaba ferindo o Guts quando Casca chega. Ela fica fascinada pela imagem de Griffith. Ela tenta abraçá-lo, mas o seu estigma começa a doer muito e ela cai ajoelhada no chão. Griffith então diz para Zod que eles vão embora. Griffith diz que vai reclamar seu reino. Nada mudou. Ele não vai trair seu sonho. Griffith vai embora e finalmente Guts conta a Rickert o que aconteceu naquele dia. Rickert mal pode acreditar. Ele fica atônito com a história. Erika sai correndo porque sabe que agora Guts vai embora. Rickert vai atrás dela. Guts pergunta a Puck se não tem nenhum outro lugar onde eles podem ficar. Puck responde que a casa dos elfos não fica muito longe dali. Enquanto isso, o reino Kushan dominou uma cidade. Todos da cidade caíram e as mulheres estão prestes a serem violadas. Mas existe uma dentre elas que acredita que o Falcão está voltando. Um dos príncipes Kushan diz que o clã Bakiraka é ridículo e patético, mas o líder do clã não aceitaria ser humilhado dessa forma. Ele manda os seus subordinados atacarem vários homens. Eles esmagam os homens e dizem que vão continuar a sua busca pelo Falcão. E o Falcão aparece. O Falcão voltou. Shirk então diz: aquele é o Falcão que veio trazer paz ao mundo. Ou talvez não. Guts está sendo extremamente responsável com Casca. Ele se sente aquecido emocionalmente quando ela está por perto, mesmo que a sua sanidade ainda não esteja bem. Ele pergunta a Puck como é a terra natal dele.
e a descrição de Puck é mais ou menos como um paraíso. Enquanto Guts dorme, ele é atormentado por demônios. Ele é incitado por eles a abandonar tudo e ir atrás de Griffith. Enquanto isso, Serpico e Farnese continuam à procura do espadachim negro. Serpico então começa a se lembrar da vez em que ele conheceu Farnese. Ele apanhava de alguns garotos que o deixaram desmaiado, até que Farnese surgiu e começou a cuidar dele. Em troca desse favor, Serpico começou a trabalhar como servo de Farnese em sua mansão. Poucos da mansão aguentaram a lei de Farnese. Ela era extremamente cruel com seus servos, mas Serpico prosseguiu e foi em frente. O pai de Farnese era ausente. Sua mãe a abandonou para viver uma vida de luxúria. Ela ficava a maior parte do tempo sozinha no castelo. Lord Federico uma vez voltou para casa. Ele mandou Farnese queimar um coelho velho que ela tinha, um coelho de pelúcia. Aquilo tinha valor sentimental para ela. Em seu primeiro encontro com Lord Federico, ele acabou descobrindo que Serpico era seu filho. Apesar de tudo isso, ele se recusou a ver a mãe de Serpico. Ele obrigou Serpico a esconder a sua identidade. Ele acompanhava Farnese por todos os lugares. Enquanto eles dançam, os homens comentam que, como pode uma lady ficar dançando com um plebeu, seu criado? Farnese fica ultrajada. Os homens desafiam Serpico para um duelo, mas ele vence todos. A habilidade para o duelo de Serpico é tanta que ele poderia ser um cavaleiro. À noite, Farnese o pune por ele ser muito bom em duelos. Farnese, na verdade, tenta esconder os seus desejos sexuais, e por isso ela sente vontade de punir os homens. Um dia, o pai de Farnese lhe propôs um casamento com um lord. A ideia era repugnante para Farnese, e por isso ela tentou assediar Serpico para que eles fugissem juntos. Porém, Serpico não aceitou. Lady Farnese então enlouqueceu e queimou o castelo. Farnese então acabou se tornando comandante dos Cavaleiros da Santa Aliança. Ela tinha um trabalho diligente e devotado à Santa Sé. Uma vez eles estouraram o covil de alguns hereges e disseram que a mãe de Serpico estava entre eles. Os sacerdotes queriam queimar Serpico junto com ela, mas Lady Farnese intercedeu por ele. A mãe de Serpico já não tinha discernimento de absolutamente nada. Tinha enlouquecido completamente. Lady Farnese então, com uma tocha na mão, obrigou Serpico a queimar sua mãe. Ela não aceitaria que Serpico amasse outra pessoa, senão ela. E Guts continua sendo perseguido por demônios. Ele elimina alguns. Quando ele perde o controle, acaba enforcando Casca. Ela se assusta com ele, de modo que agora ele tem que levá-la com uma corda para que ela não fuja. Mas ele acaba pegando no sono e Casca foge de novo. Casca acaba sendo pega por dois viajantes ladrões. Eles acham ela uma gracinha e estão prestes a violar Casca, quando ela é tomada por pensamentos repulsivos e acaba matando os dois homens sozinha. Quando Guts chega, ela está toda ensanguentada com o sangue dos dois. Ela ataca também Guts, mas Guts, em sua confusão e fúria, acaba sendo tomado por um demônio. Ele acaba então mordendo um dos peitos de Casca. Ele fica muito arrependido depois que faz isso. Isidoro, Serpico e Farnese finalmente encontram Guts. Farnese se ajoelha e pede para que o espadachim negro aceite-a em seu grupo. O Falcão se aproxima dos Kushan e enfia uma espada na cabeça de seu líder, o matando na hora. Os Kushans tentam atacá-lo com flechas, mas é tudo inútil. O Falcão é imune a qualquer ataque humano. Zod então começa a fazer o trabalho sujo. Um outro cavaleiro aparece, chamado Locus. Ele também é um apóstolo e foi levado até ali pela divina providência. Ele põe a sua espada a serviço do mestre Griffith. Uma menina então se solta e vai correndo ver o Falcão, quando dois homens tentam pegá-lo, mas são impedidos por Raksha. Ele diz que o Falcão é lindo e que um dia ele vai tê-lo em sua coleção, mas por enquanto ninguém pode feri-lo. Outros apóstolos como Grumbeld também estão ali. Todos eles foram chamados para ver o Falcão. Grumbeld esmaga vários homens. A menina sente um fedor de sangue insuportável. A carnificina foi enorme. Mesmo com todo esse cenário, é lindo ver o Falcão. Todos estão ajoelhados perante ele, diz ela. Farnese então corta seus cabelos, em sinal de devoção. Ela realmente quer seguir o espadachim negro. Isidoro desconfia dela, mas Guts aceita. Ele diz que está numa saia justa e está com boas expectativas de pessoas que ele não conhece. O que ele tem medo mesmo é da sua própria crueldade. Quando foi a última vez que ele viu Casca sorrir? Já faz muito tempo. Uma grande batalha está acontecendo entre Midland e os Kushan. Os Kushan usam seus reféns como soldados para poderem eliminá-los logo em seguida. Mas os Kushans começam a ser atacados por um arqueiro muito poderoso. Ele nunca erra
e as suas flechas são tão poderosas que matam vários homens de uma vez só. O nome desse arqueiro é Irvine, e ele também é um apóstolo. Vários apóstolos se juntam na batalha por Griffith. É a sua nova versão do bando do Falcão. Griffith então voa com seu cavalo e arranca a cabeça do rei Kushan. Depois da batalha, o garoto que estava em campo mal pode acreditar que as pessoas de Midland estão tão tranquilas com Griffith. Ele vê um Kushan no meio do exército de Griffith e pergunta a ela o que está acontecendo. Locus então chega e explica a ele que qualquer um pode ser aceito no exército. Todos os que foram presos pelo exército são obrigados a ficarem na linha de frente por 3 vezes. E se conseguirem sobreviver, têm a opção de desertar, morrer ou ficar no exército. Desse modo, eles não fazem mais distinção entre os Kushan e os habitantes de Midland. Locus então vai embora. A menina o convida para entrar na floresta e ele conhece o exército de demônios de Griffith. Os demônios então fazem brincadeiras que vão devorá-los, mas Grumbeld acaba chegando dizendo que eles são estimados convidados do mestre Griffith. Qualquer um que tocar neles sofrerá inestimáveis punições. Ela é chamada por Grumbeld de a profeta do Falcão. Ela tem acesso a Griffith praticamente o dia inteiro. Ela leva o garoto para ver Griffith e ele tem várias almas circulando ao redor dele. São as almas dos guerreiros que morreram na batalha. As pessoas de Midland o estão adorando como se ele fosse um deus. Griffith é capaz de materializar por um instante o corpo dos soldados que morreram para eles darem um último adeus às suas famílias. Sonya então corre e dá um abraço em Griffith. Quando o garoto chega perto dele, Griffith se apresenta. Ele é Mule Wolflame, o filho caçula de Wolflame de Lumias, um nobre. Ele fica tão emocionado que entrega sua espada a Griffith. Ele quer servi-lo. Ele tem uma vontade incontrolável de fazer isso. Farnese e Serpico agora estão vivendo com Guts. Eles se concentram principalmente nas tarefas domésticas como cozinhar e lavar roupas, e também em proteger Casca. Farnese acaba perdendo Casca na floresta e anoitece. Farnese se refugia no tronco de uma árvore. E no dia seguinte, ela é encontrada por Isidoro e Serpico. Casca estava bem. Farnese percebe que ela é bastante inútil no grupo. Eles estão passando por uma estrada quando encontram um pastor de ovelhas. Ele diz que o reino de Midland está prestes a desaparecer, pois os Kushan os atacam constantemente. Guts diz que não é problema dele, mas eles tomam então o seu caminho, e o pastor diz para eles tomarem cuidado na estrada, pois o que quer que seja que esteja lá não é humano. Serpico convida Guts a ajudar ele a pegar lenha, e o estigma de Casca começa a sangrar. Guts sabe que Serpico quer terminar o duelo daquele dia. Serpico se sente mal por Farnese estar tão triste, e ele sente que isso é por causa de Guts. Farnese e Casca acabam sendo capturadas por um troll. Isidoro tenta detê-lo, jogando pedras, mas ele não tem habilidade suficiente com a espada para matar um troll. A fada de Shirk pergunta se ela vai ajudar. Isidoro acaba tomando um cacete do troll. Quando Shirk chega e o espanta, ela faz um círculo com uma corda e coloca dentro do círculo várias substâncias. Quando os trolls se aproximam, ela conjura uma magia e os trolls saem correndo. Isidoro acaba tentando pegar as tetas de Shirk. Ele percebe que não tem. Ela fica ofendida e transforma ele num macaco. No meio da estrada, eles acabam encontrando um homem. Ele diz que seus amigos foram pegos por um troll. Ele morava no vilarejo de Enoch, mas o rei deixou a fortaleza. E um dia, eles foram atacados por trolls. Eles levaram muitas pessoas. Poucos sobreviveram. Ele diz que na floresta tem uma bruxa e que em algum lugar dela existe um encantamento em que é possível encontrá-la. Eles então atravessam uma barreira e acabam encontrando o castelo da bruxa, quando eles começam a ser atacados por vários golems. Por mais que os golems sejam feridos, eles conseguem se reconstruir a partir da terra. Serpico acaba encontrando o segredo dos golems. Eles têm um boneco no seu interior que está sob um feitiço. E é esse boneco que faz eles serem imortais. Shirk, vendo que eles descobriram o segredo, resolve se revelar. Ela permite que eles entrem no seu castelo. Shirk é apenas uma aprendiz. Ela acaba levando todos eles à sua verdadeira mestra. O homem diz que sua mãe foi curada pela mestra de Shirk com uma poção. Ele a agradece muito. Ela diz que se não tivesse curado, ela não ficaria bem aos olhos de Deus. E por isso, ela sempre ajuda os outros. Ela diz que sabe que Guts e Casca têm um estigma. Ela esteve esperando por eles por muito tempo. Guts descobre que a velha sabe sobre o estigma dele, mas ela diz
que o velho chegou primeiro, então a prioridade é ele. Eles têm tido problemas com trolls. Ela diz que não pode fazer nada sobre isso. É incrível que os trolls que habitam somente o mundo espiritual estejam passando para esse mundo também. Ela já não tem força suficiente para sair daquele lugar. O que ela pode fazer é mandar Shirk auxiliar os moradores do vilarejo e tentar fazer uma espécie de controle dos trolls. De fato, ela está apenas esperando a sua morte. Quanto ao estigma de Guts e Casca, ela não pode anulá-lo por completo, mas pode diminuir seu poder, fazendo com que ele atraia menos demônios. Ela oferece asilo a Guts e seus amigos. Ele pergunta a ela como ela sabia do estigma. Ela diz que foi através de uma antiga profecia que disseram a ela que 2 marcados pelo estigma viriam a ela para que ela os ajudasse. A velha explica também que há um plano de rasa existência chamada interstício. Ali, criaturas espirituais e carnais habitam juntas, mortos que ainda não perceberam a sua morte ou não tiveram coragem para cortar seus laços com esse mundo, e criaturas espirituais malignas também habitam ali. Casca e Farnese vão tomar um banho, e Isidoro tenta espiá-las, mas ele acaba sendo pego por Shirk, enquanto Guts mostra para a velha maga o seu berrelite. Ela diz que conhece muito bem a peça, pois ele funciona como uma espécie de chave que liga o mundo dos homens às profundezas do mundo espiritual. Guts quer que ela o ensine como usar o berrelite, mas ela diz que isso não é possível, pois um ser astral de extremo poder envia o berrelite, e só ele sabe a hora em que ele pode ser ativado. Guts sai e Shirk diz que ele é um ignorante, pois ela já viu Griffith uma vez. Ele tinha a aparência humana, mas a sua cavidade espiritual era muito maior. Não é algo que pode ser alcançado por um humano, por mais forte que ele seja. Shirk então dá a todos eles várias armas espirituais para que eles possam combater os trolls e outros espíritos malignos. Eles partem de manhã bem cedo e Shirk vai com eles nessa jornada. Enquanto isso, os trolls estão atacando um vilarejo. Eles atacam o vilarejo e simplesmente destroçam os seus moradores, mas Guts e seus amigos vieram ajudar. Logo que eles chegam no vilarejo, os moradores já desconfiam deles. E para piorar, chega um padre e diz que tudo aquilo é uma besteira e que é uma falta de educação vestir uma criança como bruxa. Mas Guts diz que, como um homem de batina, ele tem a obrigação de cuidar dos peregrinos. Eles estão cansados da viagem. O padre acaba cedendo. Quando eles chegam nos seus aposentos, Shirk dá a eles uma espécie de anel. Esse anel pode conectá-los espiritualmente para que eles possam se comunicar entre si. Isidoro então vai para um lago treinar a espada. O velho chega e diz a ele que é perigoso ficar sozinho, mas ele diz que não tem perigo. O velho então retruca dizendo que ele está querendo ficar tão forte quanto Guts. Isidoro diz que ele não quer ficar forte como ninguém, mas que Guts é seu objetivo por enquanto. É óbvio que Isidoro admira muito Guts. O plano de Shirk é que quando os trolls atacarem, as pessoas devem se esconder dentro da igreja, pois é o prédio mais forte que tem naquela região. Alguns garotos jogam pedras em Shirk, dizendo que as bruxas são iguais aos trolls. Quando Guts chega, eles saem correndo. Shirk conta então a história de que a sua senhora se exilou na floresta, porque muitos moradores começaram a persegui-la. Então, Guts diz a ela que ela não tem obrigação nenhuma de ajudar esse povo ingrato, basta ela ir embora. Shirk acha aquilo uma grosseria. De repente, eles começam a sentir a presença dos trolls. Shirk ordena que todos entrem na igreja. Os trolls vêm pela floresta, derrubando tudo que encontram pela frente. Sérpico acaba encontrando com um monte de trolls, mas ele visualiza os espíritos do vento na sua espada e começa a cortá-los. Casca e Farnese são cercadas pelos trolls, mas a magia em suas roupas faz com que os trolls não as ataquem. Até que os trolls entram no caminho de Guts. Porra, aí não vai dar, né? Aí não dá pro troll não. O Guts corta eles como se eles fossem um pedaço de bosta, enquanto Shirk conjura uma magia para criar um escudo em volta da igreja. Mas o padre tenta impedi-la, dizendo que tudo aquilo é um monte de besteira. Farnese então começa a discutir com o padre. O problema é que os trolls já entraram dentro da igreja. Sérpico e Isidoro vão ajudá-los, enquanto Guts fica do lado de fora. Shirk continua conjurando sua magia. Ela finalmente termina de conjurar e os trolls começam a desaparecer. A barreira protege os moradores contra os trolls,
mas de repente um ogro aparece. Guts então vai pra cima do ogro e começa a picotar ele na espadada. Ele está brincando com o ogro quando um kelp aparece. E um kelp é basicamente um sapo que virou um cavalo. Esse sapo-cavalo consegue controlar elementos como a água. Shirk não entende o que está acontecendo. O lugar virou uma putaria. Então Sérpico desce para ganhar tempo. Ele vai tentar ajudar Guts. Enquanto Sérpico enfrenta o sapo-cavalo, Guts desce a porrada no ogro. Shirk então encontra um santuário que existia ali há muito tempo. O sapo-cavalo então tenta afogar o Sérpico então tenta pegar o sapo-cavalo com a guarda baixa, mas ele acaba se ferindo. De repente a água começa a se afastar do kelp. É que Shirk acabou invocando um espírito da água com sua magia. O espírito diz que vai limpar esse lugar que está podre. Ele faz então transbordar o rio. E o rio vem com toda a força e sai levando os Trolls. Shirk, porém, acabou estabelecendo uma conexão muito forte com o espírito da água. Agora ela não consegue voltar ao normal. Farnese então começa a bater o cajado de Shirk. A sua mestra sempre falou para bater o seu cajado para não ser engolida pelos espíritos. Shirk acaba voltando ao normal, mas Farnese e Casca acabam caindo na água e sendo levadas pela correnteza. Shirk consegue rastreá-las. Elas estão bem, mas estão sendo levadas pelos Trolls. Eles vão então em busca de Farnese e Casca. Porém Sérpico está muito ferido e vai ficar no vilarejo por enquanto. Eles estão andando pela floresta procurando Farnese e Casca, quando eles encontram um bicho horrível. Shirk diz que era o que ela temia. Eles estão no mundo espiritual, uma zona negra chamada de Qliphoth. Shirk finalmente consegue fazer contato com Farnese. Elas estão bem, porém estão no lugar horrível. Quando Farnese e Casca sobem para um andar superior, elas encontram os Trolls violando as garotas do vilarejo. Eles inseminam as mulheres e elas dão à luz imediatamente, com sua barriga simplesmente explodindo. Farnese tenta proteger Casca de qualquer maneira, mas quando os Trolls estão prestes a pegá-la, Guts chega. Ele atira contra os Trolls muitas flechas, e Shirk anuncia que eles vieram salvar o povo do vilarejo. Guts diz que vai cuidar dos Trolls. Ele dá algumas bombas para Isidoro e diz para ele usar em caso de emergência. Guts diz que os Trolls parecem baratas saindo do matagal. Está na hora de se divertir um pouco. Shirk percebe que algo está se aproximando bem rápido. É algo que ela não consegue deter com sua magia. O estigma de Guts e Casca começa a sangrar. Então surge da água um dos membros da mão de Deus, que é aquela peituda gostosa. Ela diz que sentiu muita falta de Guts e apaga o selo que Shirk colocou no seu estigma. Shirk diz que não tem outra opção senão selar a entrada do covil dos Trolls. Ela vai se comunicar com Guts para que ele saia de lá antes que o feitiço seja ativado. A gostosona da mão de Deus está tirando uma com a cara de Guts quando Skull Knight chega. Skull Knight chama ela de a princesa prostituta do mar uterino. Ela diz que aquele lugar é como o útero dela, uma cria das trevas. E vários ogros começam a surgir das águas. Skull Knight está sapecando os ogros quando Guts acorda e dá um tiro na princesa. Isidoro é cercado pelos Trolls e Shirk está conjurando o feitiço. Ela está indefesa. Isidoro então é obrigado a fazer uma manobra com a sua espada de salamandra. Enquanto isso, Guts acertou um tiro na vagaba. Ela está com um buracão na barriga. Guts então penetra ela com sua espada. Ela diz que é uma delícia ter o seu útero perfurado pelo espadão de Guts e logo se desfaz. Ela diz que vai encontrar Guts de novo e o útero dela começa a desabar. O feitiço de Shirk é conjurado e ela começa a queimar todos os Trolls. Guts diz a Skull Knight que todas as saídas estão lacradas. Skull Knight então tira uma espada da sua própria boca, dizendo que ele roubou os berrelites dos apóstolos e forjou uma espada. Essa espada pode criar cavidades no tempo e espaço. Ele corta então o chão e ali se abre uma espécie de buraco negro. Ele e Guts saem correndo. Guts chega e o útero se desfaz completamente. A floresta volta a ser iluminada de novo. A velha guardiã diz que a hora dela já está chegando. Alguém conseguiu passar pelas barreiras dela com facilidade. Isso significa que seus poderes já estão muito enfraquecidos. Por isso, o Skull Knight resolve lutar por ela, para que ela tenha uma passagem tranquila.
Shirk e os outros estão andando pela floresta quando Guts cai no chão, desmaiado. O seu corpo não tem nenhum ferimento, mas Shirk diz que ele está com um ferimento na alma, e isso é muito grave. Ele se levanta e diz que não foi nada, ele só apagou por um instante. Shirk diz que precisa voltar à mansão da sua senhora para curar as feridas de Guts, mas o estigma dele começa a sangrar. Ele diz que a senhora de Shirk está em apuros. Quando eles chegam lá, tudo está queimando. Guts diz que com certeza são os apóstolos. Ele então sai para cima de um dos monstros e corta o ombro dele, mas Guts está muito fraco para lutar, e Skull Knight acaba ajudando Guts de novo. Zod então aparece e Grumbeld também aparece. Grumbeld diz que ele não gosta muito da ideia de matar uma velha no meio da floresta. Então, lutar contra Guts vai ser algo muito mais digno de um guerreiro. Ele desafia Guts para um duelo. Shirk entra na mansão, mas não consegue achar sua senhora. Mas ela fala a Shirk por telepatia. Ela diz para Shirk levar algo para o espadachim negro. Ele está em grande perigo. A velha da floresta se foi. Enquanto isso, Guts está sendo simplesmente sapecado por Grumbeld. Grumbeld diz que está muito impressionado com a espada de Guts, mas Guts deixou a desejar com suas habilidades. Shirk e os outros são cercados por um demônio. Sérpico acaba cortando os olhos dele e eles fogem. Shirk precisa levar algo para Guts e tem que ser rápido. E Grumbeld continua sapecando Guts na porrada, mas Shirk acaba interferindo com um golem. Isso distrai Grumbeld por um instante, até Guts encontrar uma porta. Ele entra e o seu estado é grave. Guts então coloca a armadura e sai picotando todos os demônios que ele encontra pela frente. Grumbeld diz que finalmente tem um inimigo à altura. Quando Guts colocou a armadura, a dor simplesmente se foi, mas ele estava sentindo algo queimando por dentro. A armadura então começa a mudar de forma. Quando o Guts veste a armadura Berserk, o cara fica doidão e vai pra cima do Grumbeld, que nem um cachorro louco. Ele senta a espadada grossa no Grumbeld e depois usa o seu canhão de mão para simplesmente estourar o escudo que o Grumbeld carrega. Mas Shirk explica que a armadura Berserk foi criada por um anão. Ela é um artefato mágico e que a energia dentro dela se funde com os sentimentos do seu portador. Os ferimentos de Guts não se curaram, ele apenas não sente dor nem medo. Se ele continuar assim, ele vai morrer. Mas o Guts está virado no Jiraiya. Ele vai lá e corta o ombro do Grumbeld. O Grumbeld não acredita que existe um humano tão forte. E aí, Grumbeld, você não era o bichão, cara? Então ele começa a se transformar e assumir a sua forma de apóstolo, mesmo na sua forma de dragão. Grumbeld não é páreo para Guts. Guts continua defendendo seus golpes, mas Shirk sabe que ele vai morrer. Shirk começa a entrar em desespero, até que a véia maga explica para ela, nem sabia que ela estava viva ainda, explica para Shirk que ela tem que entrar na mente de Guts e fazer com que ele volte por conta própria. Então chegam alguns demônios para lutar contra Sérpico e Isidoro. Eles são obrigados a lutar porque o corpo de Shirk está numa espécie de projeção astral. Ela está tentando encontrar a alma de Guts. Ela viaja para dentro do âmago de Guts, só que ela tem dificuldades em encontrá-lo, porque a mente de Guts é puro ódio e desgraça. Ela começa a passar pelas memórias de Guts e é uma desgraceira sem fim, até que ela finalmente encontra a verdadeira consciência de Guts. Ela explica então por Guts que está totalmente fora de controle, que se ele não voltar, os demônios vão comer a casca de novo. Então ele volta com tudo e sai arregaçando os demônios, e arregaça o demônio que estava tentando comer a casca e a farnese, até que a véia maga mestra de Shirk aparece, ou pelo menos a alma dela. Ela diz que a floresta logo será extinta e que Shirk deve ir embora dali. Ela já é uma maga formada. Ela está por sua própria conta. Enquanto isso, alguns cavaleiros de Midland chegam à antiga cidade do rei. Ela virou praticamente um cemitério. Uns velhinhos encapuzados explicam que praticamente todos os homens morreram e as mulheres foram enviadas para o castelo, onde passam por rituais estranhos com os Kushan. A cidade também está habitada por demônios de toda a espécie. Nem parece que é desse mundo. Eles são alguns poucos que sobraram, mas a princesa Charlotte permanece viva. Até que eles são atacados por um crocodilo 3D horrível. Ele come um dos homens de Midland, então eles são obrigados a correr. Eles saem para fora, mas o que eles encontram é ainda pior. Um elefante 3D mais horrível que o crocodilo tenta atacá-los, mas ele é parado por Irvine. Outro apóstolo vem e joga uma lança no elefante. Ele diz aos da cidade que eles esperem, que em breve o falcão vai chegar.
Enfim, o Guts já está bem. E agora eles estão planejando ir para a Terra dos Elfos, quando Farnese pede a Shirk que ela ensine a ser uma maga também. Quem diria que a Farnese ia virar macumbeira, hein? Então, Shirk aceita. Mas ela diz a Farnese que vai ser uma longa jornada, porque é muito difícil ser uma maga. Shirk e Guts estão dando uma olhada no mar durante a noite. Guts não consegue dormir. Shirk então começa a falar que a sua mestra sempre falava para ela do mar. Guts percebe que ela está muito triste e diz para ela colocar tudo para fora. Shirk então começa a chorar, sai correndo e dá um abraço em Guts. A fada dela diz que não sabia que Shirk estava chegando naquela fase e que ela ia se relacionar com um homem tão mais velho. Shirk entra em desespero com a sua fada, mas eles não estão sozinhos. Skull Knight aparece na praia. Ele diz que se Guts continuar usando aquela armadura, com o tempo ele vai deixar de ser humano e se transformar em um animal não muito diferente dos apóstolos. Mas Guts diz que ele vai dominar aquela armadura e vai fazer com que ela obedeça a ele. Mas Skull Knight diz que não é bem assim, pois ainda que ele a domine, a energia dela continua queimando e prejudicando a mente de Guts. Skull Knight diz também que, para a terra onde eles estão indo, há um mago chamado o Mestre da Nevasca das Flores. Ele é o rei das fadas, e ele pode trazer a consciência de Casca de volta. Guts fica animado quando escuta essa notícia, mas durante a noite eles são atacados por vários crocodilos em 3D, gigantes e feios. Os crocodilos rastejam pelo chão e cercam a casa onde Guts está. Sérpico, Isidoro e Guts saem para fora para atrasá-los, até que Shirk faça sua magia. Shirk descobre que os crocodilos são controlados por magos Kushan. Sérpico descobre onde eles estão e corta a cabeça dos velhos, mas quando eles morrem tinha uma armadilha. Eles deixaram um monstro ainda maior, em caso eles fossem de base. O peixe horrível em 3D começa a atacar eles. Shirk descobre que existe outro conjurador Kushan no mar, não muito longe dali. Guts tenta enfrentar o bicho horrível, mas acaba tomando um cacete, porque ele está muito machucado. Então, a armadura Berserk começa a assumir o controle, e Guts ganha de novo a sua super força, porém suas feridas voltam a se abrir. Guts corta o bicho em 3D e arrebenta com ele, só que ele está fora de controle e tenta atacar seus amigos. Apenas Shirk consegue fazer ele voltar ao normal. Eles chegam à cidade de Vitranes, que agora está sob o domínio da Santa Sé, e os guardinhas não querem deixar Shirk passar porque ela está com fantasia de Halloween de mago, mas ela joga lá um feitiço neles e eles ficam paralisados. Isidoro diz que é melhor ela tirar aquela roupinha ridícula e comprar umas roupas novas para ela, mas ela se recusa. Foi a mestra dela que costurou aquelas roupas. Ela nunca tira aquilo, acho que nem para tomar banho. Shirk vê então alguns homens enforcados. As almas deles estão gritando por socorro. Eles foram enforcados porque eram escravos dos Kushans. Ela diz aos guardas que é contra as regras da Santa Sé manter seus corpos ali. É mais correto que eles sejam incinerados. Shirk então chega num cais onde ela vê centenas de navios ancorados. Ela não tem certeza para que eles precisam de tantos navios. Afinal de contas, ela praticamente nunca saiu da floresta. Quando um mercador diz a Isidoro que é perigoso deixar ela lá. Ali tem piratas o tempo todo. Ela pode ser sequestrada. Quando um menino de bosta chega para Isidoro e diz que se ele conhece a bruxa, é melhor dividir as informações com ele, porque ele pode ajudar Isidoro. Mas Isidoro não confia nele e sai correndo. A Shirk está sentada ali cercada de pombos e os pombos estão cagando na cabeça dela. Quando aquela loirinha do Griffith chega, ela diz a Shirk que sabe que ela é uma maga e ela também vê a fada. Ela conta toda uma historinha bonitinha para justificar todas as atrocidades que o Griffith comete. A Shirk fica altamente emocionada com a historinha que ela conta. A menina diz que é amor. A Shirk fica com vergonha porque ela está pensando no Guts. Mas que desgraçada, velho. Ela é só uma criança, cara. Ela não pode. Ô Shirk, toma vergonha na cara, meu. Quando alguns moradores cercam crianças Kushan que estavam tentando fugir, eles dizem que elas são órfãos e eles vão acabar com elas. Mas Shirk não deixa. Um cara tenta bater em Shirk e ela dá uma cajadada na cabeça dele e ele fica paralisado. E o Isidoro já chega dando pedrada na cabeça do otário. O Isidoro sai cortando eles, mas uma hora ele cansa. Até que o menininho loirinho chega. O molequinho de bosta começa a cortar a garganta de todo mundo. E o cara é liso na faca, meu. Mas ele acaba se lascando no chão. Até que chega um pirata com a perna de pau. O cavaleirinho então vai pra cima do Jack Sparrow da Shopee e começa a lutar com o cara.
O cara nem parece que tem uma perna de pau, viu? Ele corre melhor que todo mundo. Ele acaba tirando a espada do carinha, mas Isidoro se mete no meio e começa a lutar com ele também. Mas o Jack Sparrow é sinistro e Isidoro acaba perdendo também. Até que Puck chega e mostra todo o seu brilho aos piratas e eles acabam conseguindo fugir. Isidoro e o loirinho então começam a brigar por causa de uma espada, enquanto Sônia, a loirinha do Griffith, tenta convencer Shirk a se juntar a eles. Mas Shirk se lembra de Guts, ela diz que ela já tem um lar. Isidoro e o loirinho continuam se matando na porrada. Olha que amizade bonita que nasceu ali, olha. Enfim, à noite eles vão a uma taverna, que é o lugar que na Idade Média as pessoas iam beber e trepar. E o lugar é praticamente um poteiro, todo mundo brigando e enchendo a cara. Até que Shirk aparece com uma roupinha de camponesa. Finalmente, ela largou aquele chapéu horrível. Alguns bêbados começam a encher o saco dela e Guts dá um socão na cara deles. Shirk fica encantada e é muito óbvio que ela está afim do Guts. O Guts tá fazendo sucesso com as minas, hein? É a Casca, é a Farnese, é a Shirk. Pô, mas a Shirk é criança, Guts, caralho. E todo mundo se quebra no pau. Mas a Shirk tá feliz. E o Falcão? O Falcão tá chegando, mané. O Falcão tá chegando.